Eu fui um boçal na ONU. que eu falei pegou mal no mundo. Eu fui um boçal na ONU. O que eu falei pegou mal no mundo. Siga em França, Alemanha, na Amazônia, botei fogo, ataquei Cuba, Venezuela. Pega um pão francês com leite condensado, ideologia vai na sobremesa. Pega um pão francês com leite condensado, ideologia vai na sobremesa. Tá ok? Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E hoje aqui comigo temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem, né? Nunca, ainda mais que agora meu computador sofreu um atentado hoje, né? Eu fui levar pra assistência, provavelmente eu vou levar uma facada de verdade, né? Metafórica, mas de verdade, que é uma coisa que nem sempre acontece desse jeito. Entendi, cara, entendi. Que bom, cara. Espero que ele se recupere o mais rápido possível, hein? Vamos lá, continuando aqui a apresentação, temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Vergonha, desgraça, humilhação para todo uma... Opa, desculpa, me perdi aqui no... Pode ser do Rei Leão. Eu tava assistindo agora com meu sobrinho. Não tem nada a ver com o momento que o país tá passando hoje. Essa musiquinha aqui não tem nada a ver, só tava na minha cabeça mesmo, é isso aí. Pô, podia ter sido a música de abertura essa, cara. Se tivesse falado antes. Eu veio nesse momento na minha cabeça, te juro. Ia ser o Rei Leitão, né? O Pumba ia ser o principal. Bom, e completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos aqui a estreia no Midcast e no Midcast Política. O nosso estagiário finalmente veio gravar aqui com a gente. Ele que já estreou na Podosfera, no Teologia de Boteco, e hoje está gravando aqui, em que decaída dele, né? Mas vamos lá, vamos apresentar aqui Denis Almeida. Tudo bem, Denis? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, mas vamos lá, já não sou mais estagiário, passei para step de elenco. Já tá melhor, vamos lá. Agora você tem mais responsabilidade ganhando nada. Exatamente. Vou poder colocar no Lattes. Você ganhou de ser processado, parabéns. Tirando não a parte, nem meu e-mail. Tirando a parte de que você estreou na Podosfera no Teologia de Boteco e agora tá aqui, né, cara? Então, acho que tá decaindo a situação aí pra você, hein? Não, mas lá eu era convidado especial, eu tava falando do assunto do meu estudo, né? Ainda tinham desculpa pra estar num lugar tão alto e tão... Não que aqui não seja, porque afinal de contas eu ouço vocês há mais tempo até, mas... Olha aí, ó. Estamos aqui para contribuir. Mas se apresenta aí pros ouvintes, cara. Quem é você? Eu sou professor de História e Literatura, formado pela Universidade de São Paulo, carteirada. Olha aí, ó. Estou fazendo mestrado sobre Érico Veríssimo, na mesma instituição, e jardineiro ocasional. Maravilha, então vamos aqui para o nosso episódio, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, né, datar o programa dizendo que estamos gravando diretamente do dia 24 de setembro de 2019. Hoje novamente vamos ter os blocos tradicionais do nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco do Pega Fogo Cabaré, temos aí o momento Carluxo e Panunzio, se o Diego aceitar as minhas sugestões, e no final a parte que todo mundo acha chato. Bom, antes da gente começar aqui efetivamente os blocos, vamos para o nosso momento Vira Casacas. Esse momento patrocinado aqui, né, Rodrigo? Patrocinados, apoio cultural aí do Vira Casacas. Então, um podcast independente que tem apoio cultural de outro podcast independente. Mais independente que isso eu não conheço. É a meta-independência. Meta-independência, cara. Eu não sei se eles escutam aqui o Midcast Política, né? Mas a gente vai deixando a homenagem até o dia que qualquer coisa eles reivindicarem, reclamarem que a gente está usando a propriedade intelectual, né? O dia que o processo chegar. Exatamente. Enquanto isso não acontece, vamos aqui para... Os advogados, né? É o quê? Os dois são advogados, né? Ih, rapaz, é verdade. Melhor a gente repensar o nome, hein, cara.
Não, você aí, ouvinte, a prova de que você escuta a gente é se você processar. Então, se chegar o processo aqui, a gente vai ter certeza de que você é um ouvinte. Faz esse carinho. Vamos fazer então. A gente bota o nome Casacas Vira, e na mesma lógica das operações da PF. Bom, vamos lá. Enquanto o processo não chega, vamos para a lista aqui. Temos aqui um salve para o Elton Martins. Ele pediu também um alô para o Complexo do Salgueiro. É o nosso ouvinte alô, lá de São Gonçalo. Um salve aqui para Daniele Santos e pro meu querido André Escobar lá do Treta Talks, que tá sempre interagindo com a gente também lá no Twitter. Mas quem tem aí, Rodrigo? A gente tem mais aqui um salve, um abraço pra Aline, também um beijo pra Tabata Bowling e um beijo coletivo aqui, o momento do nosso beijo coletivo hoje vai para Priscila Aires e para todos os capixabas Canela Verde. E antes disso, só tenho a dizer que eu prefiro Vila Velha. Ô, louco! Vila Velha quem nasce em Vila Velha aqui, que é a cidade irmã de Vitória, é Canela Verde. Então a gente tem essa brincadeira aqui que é só cruzar a terceira ponte que você já tá em Vila Velha. Então quem prefere Vila Velha também aí, vem pedir salve, vem ouvir o Midcast. E agora é o momento do beijo coletivo, né? Vamos lá todo mundo junto? Maravilha. Tá certo. Teve o André, ele até comentou no Twitter que esse momento já podia virar o momento Priscila Aires, porque toda semana ela tá aqui. Mas eu ia até comentar agora que ela tem que ir marcando aí um bingo, que quando ela ganhar o 15º beijo coletivo, aí ela tem direito ao 16º. É justo. Mas quem tem aí, Denis? Tem um abraço, um salve pro Flávio Alan, pro Wagner Alencar Cardoso, que quer um lambejo coletivo. Isso aí é coisa do Rodrigo, cara. Chama o tio e aí, Rodrigo, por favor. O tio, essa hora, ele tá no passeio noturno dele na praia, porque ele é um cão noturno, mas a gente não pode imitar o lambejo, né? Porque acho que não vai sair o som aqui, mas nesse momento eu vou lamber o microfone. Então, assim... Nossa senhora. Peraí, tem que ser coletivo. Coletivo. Não, eu não vou lamber o microfone, não, cara. Não vou lamber, não. Desculpa aí, Wagner, mas um beijo coletivo vai. Agora lamber o microfone, não. Continua aí, Denis, por favor. E também um salve pra Lulinha, a calopsita do George Alfradique. Eu não sei se é a Lulinha ou o Lulinha. É uma boa pergunta, também não sei. Calopsita a gente pode retirar esse indicativo de gênero aí, só falar Lulinha, né? Até porque é um diminutivo tão lindo, uma homenagem tão bonita. Olha, ao filho do ex-presidente? O dono da Friboi? Exato. Mas quem tem aí, Diego? Um salve aí pro Adrian Lemos e pra galera maravilhosa do Larvas Incendiadas Podcast. Eu recomendo, escutem, que é muito da hora. E aí agora eu queria pedir ao nosso editor que ele suba uma música romântica. Vixe. Que agora temos um momento Recadinhos do Coração. Rindo de desespero para Jadiel. Jadiel, eu te amo e adoro sofrer com você. Amo nossa história de sermos lixo juntos desde 2012. Agora você vai ter que ouvir o Midcast. Meu Deus. Gente, pra mim, Kennedy é formatura. Tem que ser o Calbi Peixoto. Tem que aliás, a gente... Aliás, a gente tá aqui com o Denis, que foi quem inaugurou esse momento aqui, Recadinho do Coração, né? Quando ele mandou, né, o recado lá pra esposa dele. E agora a gente é quase um Inception aqui nesse momento, né, cara? Poxa, é verdade. Aliás, um beijo, Liliane, eu te amo muito. Espero que o Jadiel esteja ouvindo aqui o Midcast, né? E a Rindo de Desespero tenha conseguido convencer ele aqui a escutar esse recadinho. Bom, vamos completando a lista aqui. Temos um abraço aqui pro meu amigo Javier, que é o @podosfera lá no Twitter. Inclusive, achei que tinham raptado ele, sequestrado. O cara sumiu uns 20 dias do Twitter, cara. Tava realmente preocupado, mas finalmente ele voltou. E me veio falar que tava de férias.
Exatamente, cara, impressionante. Que é um negócio que nem existe, por sinal, né? É um negócio que nem existe. A pessoa vai inventar uma desculpa, pô. Pensa em alguma coisa que existe. Férias não existe, férias é um mito. Bom, completando aqui, tem um salve para a equipe do História Oral Podcast e pro Gary, que ele não botou o sobrenome, mas fica aqui o nosso recado para ele. É o cara que roubou o Bob Esponja. É o cara que roubou o Bob Esponja? Não, é o pet dele. Caracol do Bob Esponja. Ah, Gary é o caracol do Bob Esponja? Sim. Nossa, Vitor, você é uma pessoa tão aculturada. Caramba, cara. Desculpa aí. Bom, deixa eu falar rapidinho do PicPay, que essa abertura já tá gigante, já tem ouvinte desligando, mas se você curte o Midcast, quer continuar apoiando aqui o nosso trabalho, a nossa produção, vai lá no PicPay, né, baixa o aplicativo, procura por Midcast e faz o apoio aqui pra gente por R$2 por mês. É só procurar lá por Midcast, assinar, que você vai estar contribuindo aqui a gente poder pagar o servidor e talvez incrementar outras coisas mais. Rodrigo, R$2 por mês é menos do que o quê? Cara, R$2 por mês é menos do que meia porção de cardamomo na feira de Jardim da Penha. É injusto. Cardamomo vai ser o nosso Java Porco, igual o Foro de Teresina, né? Cada episódio a gente tem que citar cardamomo aqui. Olha, mas eu sou uma testemunha, eu vi. Meninos, eu vi. Bolo de cardamomo é muito bom. É muito bom, cara. Cardamomo é tipo a bom. vodka dos temperos, cara. Você consegue melhora tudo. A vodka dos temperos. Bom, é isso. Então, Vitor, só complementar aqui do PicPay, vou dizer por que o pessoal não desligou até agora. No programa passado eu falei que os ouvintes não nos amavam e nós recebemos muitas mensagens. É verdade, cara. Sim, nós somos amados. Então agora eu vou dizer para vocês que assim como eu disse que vocês não nos amavam e vocês me contradizeram, agora eu vou dizer que vocês não nos dão dinheiro. Eu quero ver se vocês vão contradizer. Eu quero ver a resposta disso. Aqui gente, tem marketing agressivo. Gente, não é hora para obedecer. Vamos aqui parar de enrolação e vamos para a atualização da lista de comunistas. Começando aqui o nosso primeiro bloco com a atualização da lista de comunistas, temos ninguém menos do que X-Men essa semana por aqui. Lembrando que a Marvel já é da lista de comunistas aqui do Midcast, só que essa semana o X-Men entrou na lista porque o Brasil virou o inimigo do X-Men num novo gibi que foi lançado e, obviamente, né, depois dessa situação, não poderia deixar de ser Professor Xavier e companhia estão aqui figurando na lista de comunistas. Vocês viram essa situação aí? Eu acho engraçado porque o Vitor fala o X-Men igual as pessoas falam o Sandy Júnior, sabe? Exato. O X-Men. Os filhos mas a diferença é que o Sandy Júnior é uma coisa só. Eu falei o X-Men, falei os X-Men, não? Não, existe o X-Men, mas são os X-Men. Entendi. Então, os X-Men. Mas esse negócio aí é o seguinte, ó, é um velho rico que pega um bando de adolescentes excluídos da sociedade para criar. Isso aí é claramente uma alusão a Jorge Soros, então é comunismo já desde a sua concepção. Chama o Crivella pro professor Xavier, que não pode uma coisa dessa. O assunto foi abordado no número 5 de House of X, publicado nos Estados Unidos na última quinta-feira, dia 18. Você concorda com a afirmação do Diego, Rodrigo? Cara, eu não sei se eles são comunistas realmente, assim, de repente isso nos Estados Unidos é ser social-democrata, né? Basicamente, assim, eu não sei, é algo muito parecido. Acho que comunista é forte demais pros X-Men. Gente, eu vou falar só uma coisa. Essa história tá falando basicamente dos X-Men montando um país com economia fechada e distribuição de renda, entre outras coisinhas. Então são comunistas. Nessa história são comunistas. Acho que não tem mais discussão depois dessa, né? E o pior é que nessa história, os X-Men nesse país novo, eles não oferecem ajuda com remédios que curam qualquer tipo de doença. Parecendo um país do Caribe que manda médicos em ajuda.
Pra dominar outros países, né, cara? Exatamente. Um exército de médicos para nos enforcar com os estetoscópios. Exatamente. Vocês não têm medo de um médico cubano bater na porta de vocês no meio da madrugada? Eu tenho. Quem não tem, né, cara? Porra, quem nunca foi dormir pensando nisso, né, cara? Bom, mas vamos completar aqui a lista dessa semana com um nome que, novamente, eu fui surpreendido, né? Toda semana eu sou surpreendido por algum nome, que é ninguém menos de que Armínio Fraga está agora na lista de comunistas. Lembrando que, assim, eu quero fazer um meia-culpa, porque um dos motivos para o Armínio Fraga estar aqui na lista, na verdade, é um fato atrasado, porque no dia 11 ou 12 de setembro, ele foi na Globo News, naquela roda lá de política que eles fazem, que obviamente é muito inferior ao Midcast Política. Ele foi lá e disse que, finalmente, após olhar alguns números, ele descobriu o quão grave é a questão da desigualdade no Brasil, né? Que afeta o crescimento e afeta a democracia, e que o Brasil é inviável sem abordar essa questão. Só que, além disso, ontem ele falou que, sem dedução do IR, a classe média se preocuparia mais com o SUS. E, obviamente, ao falar isso, as pessoas já começaram a falar que ele tem uma mente marxista, comunista, socialista, né? Enfim, vocês viram isso aí? Como é que vocês acham que é justa a entrada dele? Silêncio. Por favor. Silêncio, o economista está descobrindo o capitalismo. Um abraço pro nosso ouvinte Alcísio Canete, que nos brindou com este belíssimo tweet. Aliás, eu encontrei o Alcísio hoje, cara. O Alcísio e o Caio Belandi. Estive com eles hoje, bati um papo lá rápido com eles, uns 15 minutos. Foi muito legal, cara, conhecê-los pessoalmente. Um abraço aqui pro Alcísio e pro Caio, que não estão ouvindo o episódio, mas fica aqui o nosso salve pra eles também. Como assim tu encontrou os caras e tu não entregou uma cópia física em CD do Midcast pra eles ouvirem? Cadê o marketing agressivo? Cadê aquela metodologia? Cara, tipo, você está no Rio de Janeiro, primeiro você rouba o celular da pessoa, sabe? Assina o Midcast, depois devolve. Ai, cara. Bom, mas voltando aqui ao Armínio Fraga, depois dessa mini xenofobia que o Rodrigo fez aqui com os cariocas, vocês acham que é justo o Armínio Fraga estar aqui na lista de comunistas? Cara, eu acho que não. Eu não concordo, eu não quero. Já tá entrando gente demais, sabe, nessa lista de comunistas. É igual quando o pessoal falava, se você continuar pecando, você não vai pro céu. Mas espera aí, quem tá no céu? R.R. Soares, Silas Malafaia? Eu não quero mesmo. Tá entrando tanta gente nessa lista de comunistas que daqui a pouco eu não vou querer estar lá mais. Não, gente, é muito simples. Essa lista de comunistas já tá ficando tão grande que o Gulag tá ficando vazio. Bom, mais algum comentário sobre Armínio Fraga e X-Men ou podemos seguir aqui? Eu prefiro o X-Men. Não, entre os dois vamos ficar com o X-Men, né, cara? Tipo, mano, já é muito difícil para um economista passar pelo buraco dessa agulha, entendeu? É quase impossível esse economista passar pelo buraco da agulha e entrar na onda comunista. Então vamos manter os X-Men e deixar Armínio Fraga de fora. Preciso fazer muito ainda. Então X-Men apenas entrando na lista e Armínio Fraga não. Primeira vez que a gente tem uma votação aqui na lista, né, cara? Diego, temos selo Fabiano Contarato de Fada Sensato SFCFS? Acertei, hein? Então hoje nós não teremos o nosso FSFS, isso aí, porque o menino Rodrigo, como um bom fazedor de dever de casa que trouxe para nós um novo selo, não é, Rodrigo? Sim, já com planejamento, já de longo prazo. Eu planejei longamente, busquei novos termos, um novo selo. Então hoje a gente vai inaugurar aqui o selo Greta Thunberg de indignação justificada. Então, é uma ideia muito lapidada que chegou nisso, eu espero que os ouvintes gostem. Ô Rodrigo, já que você está trazendo um novo selo aqui pra gente, um negócio totalmente programado, né, e arquitetado, você acha que a gente deveria inovar e colocar o áudio dela falando aqui, ou ninguém vai entender nada já que ela tá falando em outra língua e não tem tradução simultânea? Eu acho que vale colocar o áudio, porque nossos ouvintes com certeza são trogloditas e poliglotas. Eles vão entender perfeitamente o que ela disse. Já fazendo uma tradução pro áudio, então vocês escutam o áudio original, que um dos trechos mais impactantes que fica pra gente é em que ela diz:
Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. Eu não deveria estar aqui, em cima deste palco. Eu deveria estar na minha escola, do outro lado do oceano. Então, a Greta, ela é ativista contra a falta de consciência com relação às mudanças climáticas, né? Pode ser exemplificada pelo nosso antepresidente. Ela falou na Assembleia Geral da ONU as palavras emocionadas, impactantes e justificadamente irritadas dela. Elas entram para inaugurar esse selo de indignação, uma indignação que ela deveria estar em todos nós, e felizmente tem uma boa parcela de jovens protestando através do mundo contra o modo como a gente tem encarado as mudanças climáticas. Exatamente. Então, eu vou pedir pro editor colocar aí o áudio da Greta, a gente fazendo essa estreia aqui no Midcast, dando mais trabalho pro editor. Então, solta o áudio aí da fala da Greta. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Bom, agora que vocês, ouvintes, já ouviram aí a fala da Greta, né, caso já não tenham ouvido antes aqui do Midcast, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse caso, porque, assim, eu fiquei maravilhado com a fala da Greta. Eu até tuitei falando que a nossa geração, né, é uma geração bundona, né, que nunca lutou por nada de verdade, e eu espero muito que a Greta, né, utilizando os seus privilégios, né, que você comparando com outras crianças ao redor do mundo, obviamente ela tem privilégios que permitem a ela fazer o que ela está fazendo, mas obviamente partiu inicialmente de uma indignação dela. Espero muito que a geração dela tenha essa possibilidade de pressionar esses canalhas e finalmente tentar alguma mudança em relação ao clima, em relação ao meio ambiente. E queria deixar aqui a minha indignação em relação às pessoas que atacaram ela, principalmente citando a questão do autismo, né, que ela tem, que ela mesma já havia falado, e as pessoas pegaram isso para tentar justificar a forma como ela falou. E também a minha nota de repúdio ao Eduardo Jorge, né, que eu não sei se vocês querem comentar aqui. Então eu já deixo várias bolas levantadas aí para vocês. Por favor, eu sou convidado ainda, vocês podem começar, porque eu vou ficar pistola. Vai, mano, não tem nada melhor. Olha, exatamente. Aproveita a raiva, manda ver. Gente, eu vou falar uma coisa. Usar a síndrome de Asperger dela é de uma canalice, é de uma falta de escrúpulos que me deixa muito pistola. Foi dos dois lados, foi do lado do conservador, reacionário, idiota, como você preferir chamar, que vai lá e fala que a Greta ser loira de tranças torna ela igual à propaganda nazista. Isso aí, para mim, é uma imbecilidade imensa. E aí, do outro lado, que a gente espera um pouquinho mais de bom senso, me chega o Eduardo Jorge e me fala aquela imbecilidade de uma menina como a Greta, falando que ela tem que ter menos raiva, de que ela precisa ter mais compaixão, substituir a paixão pela raiva foi muito ruim. Não é mais tempo de falar baixinho, não é mais tempo de falar com calma, porque não deu certo até agora. Essa galera precisa ouvir as coisas como elas são. A galera precisa ouvir os nomes que as coisas realmente têm. E a Greta é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado como homem de 37 anos ver uma menina de 16 desempenhando um papel que ninguém da minha geração desempenhou a contento. Exatamente. Eu fico muito pé da vida com isso. Com a minha geração e com o que a gente fez com a geração dela, que ela falou justificadamente: vocês roubaram os meus sonhos. Eu devia estar na escola. E eu concordo com ela. E eu me sinto envergonhado de ver gente de todos os campos ideológicos atacando a única pessoa
que sabe que é privilegiada, sabe do papel dela e foi lá e fez alguma coisa. Isso é uma falta de vergonha na cara da gente. Exatamente, Denis. Diego e Rodrigo. Cara, foi totalmente pistola e perfeita na colocação, cara. Tem o Lacombe ainda, né? Nossa, cara, eu não sei se o Diego e o Rodrigo viram o Lacombe. Eu tinha deixado o Eduardo Jorge pro Polêmicas, Piadas e Tretas, mas acho que encaixava bem aqui nessa parte. Diego e Rodrigo, vocês querem falar alguma coisa sobre a Greta e tudo que a gente comentou aqui? No primeiro, só que eu concordo plenamente, assim, com a fala do Denis, e isso, acho que essas críticas também, quando vem da nossa geração, vem de gente que não consegue assumir os próprios erros, assim, não consegue assumir as próprias responsabilidades, sabe? Tipo, a gente ferrou o rolê, cara, a gente fudeu com tudo, a gente estragou as coisas, a gente simplesmente quebrou o planeta. A gente não consegue admitir os próprios erros. Ou pelo menos muita gente não consegue admitir os próprios erros. E durante muito tempo a gente escutou esse discurso de a gente tem que pensar nas próximas gerações, a gente tem que organizar a economia para as próximas gerações, você tem que prover dentro da sua casa para que os seus filhos eles tenham melhor condição de estudo, de trabalho, para que eles tenham algum patrimônio depois que eles possam se tornar independentes. A gente vê esse discurso de todos os lados, tanto de uma parte mais preocupada em manter alguma qualidade de vida no sentido social para as próximas gerações, quanto em você ter um desenvolvimento econômico, num princípio mais liberal, para você poder deixar alguma coisa para os seus filhos e para os seus netos, e a gente conseguiu não cumprir nenhuma dessas promessas. Essa é a fala generaliza ali da Greta, que funciona muito bem. A gente não cumpriu nossas promessas. A gente disse que conseguiria realizar muitas coisas e a gente não conseguiu realizar nada. A gente conseguiu dar passos para trás. É a hora da gente deixar esse caminho, a gente se calar para ouvir o que essa nova geração tem a dizer. E essa molecada, tipo, a gente viu um tempo atrás nos Estados Unidos, né, que é uma molecada invadindo as ruas de Washington, protestando, né, contra os massacres lá. E agora, mais esse exemplo, a gente está vendo cada vez mais gente, cada vez mais jovem, né, tomando tentando, né, fazer alguma coisa, usando a sua voz, fazendo o que muitos não fazem. E aí é muito deprimente você ver um bando de velho babão, de gente escrota no Twitter, falando mal da mina. Tipo, ela tem 16 anos, cara. Mas você imagina o que é você com 16 anos, você não... Às vezes tem medo até de apresentar um trabalho de cartolina na frente da sala, e ela tá, tipo, na Assembleia da ONU falando. Uhum. Não, eu com 16 anos, pelo amor de Deus, eu tinha medo de fazer seminário na escola. Imagina. Pois é. E aí é de uma tristeza, é de uma baixeza, tipo, gente falando. Eu nem sabia que ela tinha algum problema do espectro do autismo, e teve gente comparando com outras síndromes aí no Twitter. É um negócio nojento, assim. Não vão ver, né? Assistam o discurso dela e tá bom, não vejam os comentários, que não vale a pena. Não vale de jeito nenhum. Eu vou deixar link na descrição aqui do episódio, tanto da fala dela quanto do tweet do Eduardo Jorge, que ele botou... O Eduardo Jorge, ele tweetou o seguinte, ele botou assim: Augusto de Franco notou bem que a menina Greta atravessou o samba de uma mensagem tão importante que ela vem trazendo há 3 anos ao substituir a paixão pela raiva na sua fala na ONU. Greta, mais compaixão para o drama do planeta. Terra e menos ressentimento vai nos ajudar mais. E aí hoje... O apresentador Luiz Ernesto Lacombe, que era lá do Esporte da Globo, e agora apresenta um programa que eu nunca tinha ouvido falar na Band, e essa semana, por 2 notícias, eu fiquei sabendo dele, né? Uma a gente vai comentar mais pra frente, mas aí hoje ele resolveu, numa troca de ideia com uma jornalista lá da redação da Band, né? A repórter, a Marina Machado, falou: Lacombe, eu estou arrepiadíssima com o que a Greta falou, é um negócio que realmente essas frases não saem de mim e tal. E aí o Lacombe me solta o seguinte: Marina, eu não compro essa menina, você me desculpa, eu acho que essa menina tem discurso alarmista, cheio de frases de efeito, eu tenho uma opinião diferente da sua, eu acho que a gente tem que ter um debate pesado sobre o clima e quanto o homem influencia na mudança climática. Aí a Marina lá retruca, ele também fala alguma coisa, mas assim, eu quis também trazer a fala do Lacombe, né, como o Denis muito bem lembrou, porque mostra justamente o que vocês falaram, né, dessa geração de
de homens velhos, né, não querendo admitir seus erros, enquanto a menina lá tá tentando lutar por uma coisa que é óbvia e só realmente canalhas não admitem que tá acontecendo no mundo, né? Que triste fim do Lacombe, só tenho isso a dizer, viu? Porque, pelo amor de Deus. Não, e bom saber que a Sylvia Popovic é minimamente razoável, né? Porque no outro assunto que a gente vai comentar, ela que é parceira de bancada dele, né, no programa, mostrou que é minimamente razoável. Porque depois da Leda Nagli você fica até meio assustado, né? Porque essa galera da antiga, né? Vitor, você prestou atenção que a gente tá valorizando o minimamente razoável? Mas isso aí é desde 2019, janeiro de 2019, né, cara? Pois é triste isso, você ter que fazer o elogio ao minimamente razoável, é muito triste. É muito triste. Bom, vamos fechar por aqui com esse novo selo, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só o meu último comentário para fechar, assim, é que eu acho que a gente pega muito leve com pessoas como Lacombe, porque a dificuldade que esse tipo de homem adulto tem é de conseguir admitir em algum momento que ele é muito burro, incompetente, incapaz, fracassado intelectualmente, que só conseguiu ganhar dinheiro na vida. Que, como a própria Greta disse, né, é isso, só que você se preocupa. Então você ferra com todos os outros, por burrice, incompetência, incapacidade intelectual. Então ele não é que não se queira reconhecer os próprios erros. A maioria de pessoas como esse sujeito são incapazes de reconhecer os próprios erros, porque eles não têm uma noção muito nítida do que é adequado e inadequado, do que é correto e incorreto, do que é certo e errado. São pessoas incapazes de desenvolver um senso moral, uma consciência sobre o que faz. Então são pessoas irresponsáveis, estúpidas, propriamente de forma mais direta. A gente pega muito leve com eles. Então não sei se vai se chegar a admitir os erros, porque não há capacidade intelectual para admitir os erros. Você prefere inventar um monte de desculpas, teorias da conspiração que envolvem velhos milionários que sustentam meninas de 16 anos para estarem na Assembleia da ONU discursando algo que é contra aquilo que você faz. Você prefere criar essa teoria da conspiração maluca do que compreender que você errou. Você faz parte do lado errado da história. É isso mesmo. É assim, tem gente que apodrece antes de morrer. É simplesmente exatamente. assim. Cara, o negócio é tão maluco, vamos encerrar aqui, mas só um último comentário, não sei se vocês viram, tava rolando no Twitter e provavelmente já rolando no WhatsApp, Facebook, uma foto da Greta, uma fotomontagem, onde ela teoricamente apareceria do lado do George Soros, abraçada. E aí o pessoal falando, inclusive chegaram a falar que ela era neta do George Soros e tal, só que é uma montagem, é uma foto dela abraçada com Al Gore, olha o nível, com Al Gore, que aí editaram a foto e só trocaram a cabeça do Al Gore e botaram a do George Soros. O negócio já chegou a viralizar tanto hoje que o próprio Aos Fatos fez uma checagem disso, né, para mostrar que realmente não era. Mas é aquilo, né, quem recebeu isso e já tem uma tendência aí contra, não vai depois chegar o link do Aos Fatos lá para eles, né? Não vai. Eu vou deixar também essa checagem do Aos Fatos aqui na descrição do episódio. Então, agora deixa eu te perguntar, Vitor, deixa eu te perguntar aqui. Isso aqui é um programa de humor, não é não, cara? A gente faz humor, isso aqui é um programa de humor. Então cadê o humor desse programa? Não tem nenhum bloco para humor? Claro que tem, é por isso que vamos aqui para o Polêmicas, Piadas e Tretas. Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas, eu vou começar puxando a notícia aqui, que não foi bem uma treta, né? Foi uma meia polêmica, né? Vamos dizer assim, que foi o TSE rejeitando a ação do Bolsonaro contra a Folha de São Paulo e a campanha do Fernando Haddad. Por que isso aconteceu? Porque na ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro, ele acusou que o Fernando Haddad e a Manuela Dávila, né, na época vice dele, eles arquitetaram em conjunto com a jornalista Patrícia Campos Mello, para quem não lembra, fez aquela reportagem sobre o disparo de mensagens no WhatsApp pagas por empresários durante as eleições. E aí ele fez uma acusação
contra ela, né, nessa ação, dizendo que todos eles arquitetaram para poder fazer uma campanha caluniosa contra ele na eleição. Então o TSE rejeitou e o Bolsonaro perdeu essa, chupa Bolsonaro. Eu queria perguntar para vocês, eu botei isso aqui pelo seguinte, né? Podemos já dizer que é a oficialização das conspirações e das fake news no judiciário, porque a gente teve recentemente o Crivella, né, entrando com recurso contra lá a decisão do STF, baseando o seu recurso numa fake news. E agora a gente vê o Bolsonaro baseando uma ação dele sem prova alguma, tirando da cabeça dele um conluio entre a Folha de São Paulo e a campanha do Haddad. Será que a gente vai ter que se acostumar com isso daqui para frente agora? Cara, não sei se a gente se acostumar com isso, mas às vezes a gente pensa que o judiciário, de forma mais extensa no Brasil, ele funciona sem esse tipo de situação bizarra. Vou dar até uma sugestão, que é o último episódio do Língua Livre Podcast, que fala de linguística forense, e que tem alguns exemplos de como que as decisões de alguns juízes e alguma coisa, e como funciona essa linguagem jurídica, ela pode ser bizarra, né? Não necessariamente com provas, muitas vezes vai depender só do entendimento do jurista do que é mais relevante. Então, um exemplo é um jogador de futebol, ele abriu um processo por ter sido chamado de viado, e o juiz decide contra ele, dizendo que ele é viado mesmo, porque o homem de verdade não ia se sentir ofendido com isso. Se esse tipo de decisão é possível ser tomada por um juiz, você imagina o que não chega, sabe? O que não chega, o que não está presente como prova, como requisição. Depende muito menos, às vezes, do que ser indicado ser verdadeiro, ser um fato, ser uma notícia, ou ser algo falsificado, ser algo inventado. Depende mais de como que o juiz vai considerar isso. Então, se chega no STF, no caso, um pedido do Crivella citando uma fake news, a gente fica sabendo. E aquele caso ali, a gente pode ter até uma decisão negativa e te apontar que aquela era uma informação falsificada. Mas em muitas decisões, em muitos processos que eles estão rodando pelo país, a gente pode ter esse tipo de situação. Então não deveria ser uma novidade. Eu não acho que agora é que se institucionalizou fake news no judiciário. Eu acho só que agora a gente decidiu usar esse termo. Então agora a gente fala de notícia falsificada, agora a gente fala de mentiras, agora a gente fala de provas falsas, que elas são incluídas ali, mas isso já tem uma longa tradição no nosso judiciário. Só resolveu dar nome. Excelente. Aliás, um abraço aí pra Vivian, que é lá do podcast Língua Livre. Não sei se ela ainda escuta o Midcast, mas ela escutava até recentemente, cara. Então, um abraço aí pra Vivian, caso ela esteja escutando aqui o Midcast Política. Diego e Denis, querem comentar alguma coisa? Não, é aquilo que o Rodrigo falou. A gente não deve mais se surpreender, porque isso não é novidade. A gente só não pode se acomodar achando de que isso é normal. Acontece, mas não deveria acontecer. É basicamente isso. Eu acho que passa por aquilo que eu já ouvi alguns programas atrás e a gente não custa repetir. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Tem que falar que é mentira. Tem que falar que, olha, isso é falso. Isso aqui não é verdade. Tem que ficar batendo nessa tecla o tempo todo para ver se eles pelo menos se constrangem. E pelo menos se deem ao trabalho de tentar distorcer e não inventar coisas. Ô louco, a gente tá barganhando aqui pra sair da ficção pra distorção. Que vida difícil, cara. Isso me deixa muito puto da vida, porque a gente, desculpa, mas a gente tem que ficar barganhando pra sair da ficção pra distorção. Você falou muito bem. E olha só que coisa doida, no momento que o Bolsonaro ou qualquer um desses caras parar de usar ficção e usar distorção, a gente vai achar que é um avanço. Pois é, cara. Isso é um absurdo. Bom, cara, eu cheguei à conclusão aqui hoje, conversando com a Alana, de que a gente está vivendo um tipo específico de ficção, que eu estou tentando definir como uma espécie de sitcom distópica, sabe? Você imagina, para fazer uma sitcom com distopia, é mais ou menos isso que a gente está vivendo. A gente se viu aqui na situação de... O Handmaid's Tale, só que de humor, né, cara? Porque você se vê na situação de ter esperança em financistas. A gente estava comentando aqui como que grandes blocos de investimento resolveram boicotar o Brasil. Você tem um grande bloco de investidores que reúne mais ou menos uns 16 trilhões, aí é o maior do planeta, que eles já decidiram boicotar alguns investimentos no Brasil por discordarem da política antiambientalista do governo. E a gente começa a ver declarações de economistas e economistas
bastante liberais, indicando que esse modo como o capitalismo seguiu nos últimos tempos, não que eles sejam afeitos a socialismos, mas compreendendo que isso deu errado, que isso não vai funcionar dessa maneira, que a gente tem que ter um limite para o enriquecimento, que a gente tem que ter um limite para o lucro, a gente tem que ter um limite para o acúmulo, do contrário, esse caminho que a gente chegou, ele já está ali na tábua da beirada para cair. E quando a gente se vê apoiado ou vendo alguma luz no fim do túnel neoliberal, é o sinal do total desespero. É verdade. Mas o neoliberalismo ainda vai salvar o mundo, cara. Fica tranquilo que esse dia vai chegar. Vamos seguir aqui, já que esse bloco é de polêmicas, piadas e tretas. Ô, Rodrigo, conta uma piada pra gente aí, então, por favor, cara. Tá, pra dar uma animada no bloco? A piada, vai a pergunta pro Vitor como piada, né? Vitor, qual é a sua preferência? Você prefere batata frita, batata assada ou purê de batata? Batata cozida? Eu prefiro batata frita, cara, com uma pimentinha, um sal por cima, fica show de bola, cara. Então quer dizer que batata frita é o melhor aperitivo para 2019? Seria um deles, cara. Pode ser. Eu gosto de tapioca também, cara. Dadinho de tapioca é muito bom, cara, também. Mas pronto, fechou esse tópico. Vamos pular pro próximo. Comentamos absolutamente tudo o que havia para ser comentado aqui nesse tópico. Tabata Amaral foi eleita a melhor deputada de 2019 pelo júri do Prêmio Congresso em Foco. Eu botei essa notícia aqui primeiro para vocês me zoarem, né, obviamente. Mas por conta da lista, cara, eu tenho dois pontos aqui para falar sobre esse prêmio. A primeira lista, né, que eles premiam os melhores deputados, aí a Tabata ganhou em primeiro, e aí depois na lista teve Alessandro Molon, Carmen Zanotto, Fábio Tradi, Ivan Valente, Joyce Halseman, Luiz Erundina, Marcel Van Hatten, Marcelo Ramos e Tadeu Alencar, né? E aí nos melhores senadores a gente teve, a vencedora foi a Simone Tebet, e ainda teve Espiridião Amin, Mara Gabrilli, Paulo Paim e Tasso Gereissati, beleza? Ficaram com esses nomes aí na mente, né? Então, a Tabata ela foi a vencedora na votação do júri como melhor deputada, porque na votação popular, quem ganhou foi a Carla Zambelli. Fiquem com essa. E em segundo, Freixo. Mas, de qualquer forma, eu queria só fazer uma pontuação para vocês, que é o seguinte, adivinha quem é um dos patrocinadores master do prêmio? Cervejaria Ambev. Não, Cervejaria Ambev. Lehmann? E quem que dizem que patrocinou os estudos da Tabata Amaral, né, fora do país? O próprio esforço dela? É a opção que tem aqui? Ela mereceu. Ela mereceu. Próprio suor. A questão fica uma dúvida nesse prêmio? Vocês acham que rola uma certa desconfiança pela Ambev ser a patrocinadora e dizem que o Lehmann que bancou os estudos da Tabata? O que vocês acham? Ou é cara, eu fico com aquela pergunta, né? Qual a relevância disso, capitão? O que exatamente muda esse prêmio, assim? Mas eu desconfiaria de imediato, mas Não. Bom, é isso, né? Vocês não vão falar mais sobre o assunto, então vamos pro próximo tópico, que para encerrar esse bloco... Não, eu só falaria mais sobre isso se na lista pelo menos tivesse o Frota, cara. Como assim o Frota não apareceu nessa lista? Não tem credibilidade. Gente, não vai mexer com o Frota, porque o Frota é meu amigo. Vocês não vão fazer isso. Eu conheço o Frota pessoalmente. Oi? E tu veio falar isso agora, cara. É agora que tu fala isso? Não, Vitor, ele não vai chamar o Frota pra participar do programa. Porra, bicho. Ai, caraca. Não, eu explico rapidinho. É assim, eu conheço, não sou amigo, já vamos lá. Mas eu já trabalhei no colégio que o filho dele estuda. Olha cara, só, quando você começou, conheço, não sou amigo, eu já trabalhei, eu já ia falar, ator pornô. Eu ia falar, que carreira variada, né, cara? Que carreira variada. Jardineiro, histórica. História, ator pornô. Não, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu tava lá um dia. No jardim, tava lá um dia no jardim, aí uma porta se abriu. Você aprendeu a ser jardineiro a cuidar do pau. Eu fico imaginando o filme, né, Teria o livro do Érico Veríssimo, né, lá na cabeceira do...
Eu já tenho o título do roteiro já, gente, que seria O Jardineiro Infiel. Meu Deus. Ai, caraca, cara. Não, ele era pai de aluno lá, e um dia eu tô no corredor do colégio, eu vejo essa criatura andando pelo corredor. Caraca, cara. Ai, E aí eu não tá acreditei. Aí foi o ano, até metade. Quando o dia chega a festa junina, me botaram, não sei porquê, para fazer cantar a quadrilha, para os alunos dançarem. E de repente eu vejo ele ali no meio da quadra. Eu não aguentei, gente, desculpa. Eu queria ter sido mais forte, mas eu aguentei e mandei um "E aí, papito?" Caraca, cara. Resgatou Casa dos Artistas, hein? Meu, eu mandei um "E aí, papito?" E eu, assim, na hora eu falei, ele vai me bater. Mas o cara deu risada. Pelo menos ali. Quero ver se já tivesse tido aquele clássico do Merval Pereira, se eu mandasse um ator pornô, acho que ele não ia rir não, cara. Eu acho que não, mas aí eu não estaria aqui participando com vocês, exatamente, né? Exatamente. A menos que fosse o Midcast espírita, mas... Em breve é o seu feed. Vamos seguir aqui, né, que esse bloco já tá gigante, vamos só fazer aqui uma menção, né, a notícia que foi da ofensa que o diretor da Funarte fez a Fernanda Montenegro, cara. Eu fiquei muito puto com isso, porque ele fez uma publicação no Facebook chamando a Fernanda Montenegro de sórdida, cara. Essa diva do teatro e da dramaturgia brasileira aí, né, do clássico central do Brasil, né, pra quem não conhece grande coisa, fez Azar também, a grande novela. Meu Deus do céu. Ele chamou essa... Entregar a idade, né? Cara. Ele chamou a senhora Fernanda Montenegro, de 89 anos, de sórdida. E esse é um outro canalha também que tá lá na Funarte, né? E utilizando aí um órgão público para ficar atacando, acho que o maior ícone, né, da cultura brasileira atualmente. Eu trouxe aqui só porque me revoltou muito essa notícia, cara. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Olha, é só para começar, quem é ele? A gente nem sabe. Obrigado, eu ia fazer essa pergunta. Exatamente, cara. Não, a gente nem vai falar o nome dele, a gente não vai falar o nome dele. Nem falar. Esse cara que ele deu uma entrevista um tempo atrás, dizendo que depois que ele tinha virado bolsonarista, ele tinha sido execrado da comunidade. Não é esse cara? Não, ele fazia. Ele era, tipo, de esquerda, aí de uns anos pra cá reverteu e ele não conseguia mais fazer peça, teve prejuízo, foi à falência. Eu acho que ele ficou como diretor da área de teatro mesmo, esse outro dramaturgo que você tá comentando aí, mas é no mesmo nível, assim. Só comentar, tem muitos cargos já foram pro chão com esse ataque direto à arte e à cultura que ele tem sido perpetrado aí com mais intensidade nos últimos 3 meses e meio aí do governo. Então a Funarte ela já foi alvo, a Ancine está sendo alvo agora, então você troca pessoas, coloca alguns incompetentes que eles vêm sempre com esse discurso, nossa, eu fui ostracizado no meio. Você foi ostracizado no meio porque o seu trabalho é uma merda. Sabe? Você foi ostracizado no meio porque você não faz a menor ideia do que se constitui a sua área. É basicamente por isso. Você foi ostracizado porque as pessoas elas ficam constrangidas de conversar com você. É sofrido falar com você. Sabe? As pessoas elas não podem usar o vocabulário correto para falar com você. Elas têm que escolher palavras para se fazerem entendidas. Porque senão você não vai compreender qual é o nível da conversa. Por isso que você é ostracizado. Perfeito, e se você não entendeu, ostracizado significa esquecido, deixado de lado, jogado para escanteio. Aí não... Perfeito, senhores. Muito obrigado aí por esse belo complemento. Ele merece isso e muito mais, cara. Então, Diego, pra onde que nós vamos agora? Porque vai ser o momento que o Denis não vai se assustar, cara. Eu quero deixar aqui o meu protesto a essa introduçãozinha que o Vitor tem feito nos últimos episódios. Aqui o meu direito de gritar: pega fogo, cabaré! Então, começando aqui esse bloco, o cabaré pegou fogo lá no Senado essa semana, que já teve até aí vamos dizer assim, um contra-ataque do Senado hoje, derrubando vetos da lei de abuso de autoridade, né, que o Bolsonaro ele tinha feito acho que
4 vetos e se eu posso estar errando na conta, mas o Senado hoje derrubou 18, justamente sendo uma resposta também para o caso que aconteceu, que foi a PF indo lá no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, né? Ele é do PMDB ou MDB, e foi uma operação da Polícia Federal tanto no gabinete dele quanto do filho dele, ele que é acusado, né, de receber propina, né, das empreiteiras, acho que foi da OAS, da Odebrecht, se eu não estou enganado, por obras lá no Nordeste, entre elas a transposição do Rio São Francisco, ainda no governo Dilma, né, quando ele atuou como ministro da Integração Nacional. Como é que vocês viram essa situação aí? Porque acontece, né? Ele ficou na corda bamba se iam derrubar ele da liderança do governo, acabou que mantiveram. E agora o Senado, principalmente o Alcolumbre, falou que foi um absurdo a PF ter entrado lá, porque ultrapassou os limites, né, dos poderes. E agora esse contra-ataque que o Senado fez aí contra o Bolsonaro para atacar indiretamente aí a ação da PF. Eu queria fazer um disclaimer, né, assim, lavando minha boca com sabão, concordando com o Alcolumbre, assim como concordei com o Renan Calheiros há um tempo atrás, quando invadiram o Congresso para pegar umas paradas do Aécio, e como invadiram já outras vezes, que em nenhum país sério do universo você vai ouvir a polícia entrando na sede do Legislativo Federal para fazer busca e apreensão, cara. Isso é uma parada que toda vez que acontece eu fico, assim, estarrecido da palhaçada que a gente chama de país. Dessa vez, pelo menos, foi o ministro do Supremo que autorizou, né? Porque já teve vezes que foi o juiz Eco de primeira instância, assim, que mandou a Polícia Federal invadir a sede. A gente sabe a qualidade dos pilantras que estão lá dentro, né? A gente sabe que provavelmente tem muita coisa errada, mas eu ainda não consigo me desapegar desse mínimo de institucionalidade que tem que ter, sabe? Quando acontece isso, parece que esfregam, assim, na nossa cara que o nosso país é uma piada mesmo, assim, é uma piada de péssimo gosto, né? Eu fico muito puto. Fica ao bel prazer de quem tá no comando, né, cara? Não tem rito das coisas, né, cara? Tem respeito pelas instituições. Não tem respeito e, assim, é uma coisa que relativamente repercute pouco. Porque todo mundo pensa, político é bandido, a PF tem que ir lá mesmo, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E quando qualquer lugar do planeta ia ficar escandalizado com isso. Como o Diego falou, já não é a primeira vez, né? Em 2015 teve no gabinete do Delcídio, que inclusive ele foi preso naquela época, né? Sim. Em 2016 foi em relação à Polícia Legislativa. Em 2017 foi a do Aécio e do Zezé Perrella, que acho que foi o que o Diego comentou. E teve em 2018 no senador Ciro Nogueira e do deputado Eduardo da Fonte. Rodrigo, você gostou aí da ação da PF? Nossa, cara, eu tô imaginando que daqui a pouco, imagina que se pode acontecer da Polícia Federal grampear um presidente ou uma presidenta, né? Será? Imagina, daqui a pouco esse tipo de coisa pode acontecer. Então, se a gente não ficar escandalizado com isso, sabe? Se a gente achar isso absolutamente normal, daqui a pouco vai ter grampo, o presidente vai ser grampeado. Imagina esse absurdo. E só dizer que não acho que isso vai afetar. Depois que tinha acabado o horário do grampo, né? Dizer que eu acho que isso não vai afetar em nada o governo Bolsonaro, assim. Não vai afetar em nada, ele vai voltar lá da ONU agora e vai dizer, eu fui contratar um petista, contratei o cara que tava lá no governo PT, aí deu isso mesmo. E vai ceifar mais um também. Mas você acha que ele chega a derrubar o Fernando Bezerra? Porque por enquanto ele tá mantido. Cara, eu acho que ele vai cair, eu acho que ele vai sair, o Bolsonaro vai voltar e vai retirar ele se aparecer mais alguma coisa na imprensa. Tem um se aí, se não aparecer mais nada na imprensa, se o assunto morrer, ele não vai se importar. Se aparecer mais alguma coisa... mas tem a questão de como o Senado derrubou os vetos do Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizer algo nesse sentido, pode ser também que seja um recado pro Senado, o Senado fique mais puto ainda, né? Lembrando que a reforma da Previdência ainda tá tramitando lá, né? Então fica aí uma corda bamba. Apesar que o próprio Fernando Bezerra botou o cargo à disposição, né? Então acho que realmente talvez não teria tanto problema. Se o ministro do Turismo tá aí até hoje, eu não me surpreendo dele continuar, então... Cara, mas eu me surpreendo do ministro do Turismo continuar. Isso é um negócio que eu não entendo como é que isso acontece, o que tem ali, cara. Esse cara, se cair, vai ser o Eduardo Cunha. O que o Eduardo Cunha poderia ter sido se não fosse os 500 mil do Joesley por mês.
Aliás, ele deu uma sumida, né, o ministro do turismo, né? Tá fora dos holofotes tem um tempinho já, né? Porque bobo ele não é, né? Exatamente. Bobo ele não é. E tem da questão do Bezerra, se ele cair, era o cara que estava articulando pro Eduardo Bolsonaro, né, lá na sabatina do Senado. Então, vamos ver como é que vai ser aí depois que o Bolsonaro voltar, como é que vai ser essa situação. Vocês já estão atacando o Alcolumbre e dependem muito do Alcolumbre para isso, sabe? Principalmente depois dessa defesa dele, do Bezerra que ele fez agora, já começou a sofrer bastante ataque. Se tu conseguem atacar diretamente o Alcolumbre, de quem eles dependem para andamento no Senado, não acho que eles vão ter tanto receio assim para segurar o Bezerra ali, não. Vamos ver então o que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou pular aqui, os outros assuntos estavam aqui nesse bloco, porque tem muita coisa, mas a gente acho que não pode deixar de comentar a treta que foi entre o Rodrigo Maia, presidente da CCJ, né, o Felipe Francischini, e o Sérgio Moro indiretamente, porque depois do caso que a gente vai comentar no último bloco, né, que foi a triste, é até complicado falar, porque falando que mexeu bastante comigo, foi o assassinato, né, da menina Ágata lá no Complexo do Alemão. O que aconteceu? O Rodrigo Maia, espertamente, né, para jogar para a plateia, disse que depois da situação, que ao que tudo indica foi a polícia, né, que matou ela, ainda está sendo investigado e tal, mas ele tuitou dizendo que defende uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa do excludente de ilicitude, né, que está em discussão lá no Congresso, e aí até falou, né, qualquer pai e mãe consegue se imaginar o lugar da família da Ágata e sabe o tamanho dessa dor, aí expressou solidariedade e tal, bem protocolar. E aí o Felipe Francischini disse que a morte da menina Ágata era triste, mas que, no entanto, não podia usar isso para prejudicar o debate sobre o pacote anticrime, e principalmente na questão do excludente de ilicitude, tal, e ele tuitou isso logo depois de uma mensagem do Sérgio Moro, que também tentou ser protocolar, né, dando as condolências para a família, mas falando também do excludente de ilicitude. Como é que vocês viram esse caso aí? Será que o Maia pode atrasar ainda mais a questão do projeto anticrime para tentar surfar nessa situação, porque sabe que a opinião pública está toda contra esse projeto, ainda mais agora depois dessa situação ocorrida? Não, vamos lá. Cara, primeiro que esse projeto anticrime, ele já não passa na íntegra, já foi todo recortado, já vai naufragar. O que passar, se ainda tentarem tornar ele um pouquinho mais radical no ponto, isso vai voltar, sabe? Vai voltar no STF, vão tirar algumas coisas também. Então esse é um projeto que ele não vai dar em nada. E o Francischini e o próprio Moro perdem tempo, no fim das contas, com esse projeto anticrime, porque a maior parte dele é um absurdo, não é que algumas coisas óbvias não estejam ali, então isso não vai mais para frente. E o Maia, no fim das contas, ele fez o papel político básico, ele fez o papel político óbvio, no fim das contas, né? Eu fico me questionando o que esse pessoal defende, qual é a articulação que tem lá para se tentar defender esse pacote anticrime do Moro com alguma integridade, sabe? Porque os pontos mais óbvios ali, questionáveis, políticos de carteirinha como o Maia, eles já identificaram, que isso aqui não tem viabilidade nenhuma. Não tem viabilidade. Então, o que ainda vai ser coisa inserida ali, que o pacote não tinha, que ele era contra, que é inserir agora tópicos para poder tratar diretamente com o problema das milícias, que o Freixo vai inserir também, né? Então, é mais provável que esse pacote, se ele se transforme num sentido mais freixiano, ele vá à frente. Do modo como o Moro colocou, ele vai ser tudo recortado e ainda periga naufragar quase completamente. Olha, em certo sentido, eu acho que ele até não ia achar tão ruim naufragar. Às vezes eu tenho a impressão que o governo coloca algumas pautas sabendo que vai perder, para poder jogar para a plateia, olha, a gente até queria fazer tal coisa, mas olha, o Congresso que não deixa, os corruptos que não deixam, e ficam nessa coisa, olha, a gente está cheio de boas intenções, se nós não conseguimos alavancar a economia, se nós não conseguimos fazer as reformas necessárias, a culpa não foi do governo Bolsonaro, a culpa foi do Congresso. Eu sempre tenho essa impressão de que eles fazem esse jogo e eles esperam isso. Se passar, maravilhoso, que bom que passou. Se não passar, olha, tá vendo? O povo foi pra rua, pediu e tudo, mas a gente não conseguiu porque o Congresso foi egoísta. E aí eles ficam com essa coisinha.
Eu vi que o governo está pretendendo lançar o projeto anticrime, né, com um evento e tal, oficialmente. Vamos ver como é que eles vão fazer, porque eu também acho que o Moro meio que já chutou o balde, né? Ele já está sendo desautorizado de tudo quanto é lado, já estão deixando ele para escanteio, ele já está entubando um monte de coisa e adotando aquele discurso de politicão mesmo, provavelmente já pensando em alguma eleição, não sei, então... Também acho que isso não deve ir muito à frente, não, mas vamos acompanhar, porque essa parte do excludente ilicitude acho que é o principal ponto, né? Gostei do termo politicão, especificamente um pitbull castrado. Não, politicão eu fico lembrando de TV Colosso, eu acho uma dó. Cara, realmente. Chururururu, só um último tópico que eu queria colocar que não tá na pauta aqui, a gente precisa comentar muito, mas como faltou, eu tô lembrando agora do fogo, da treta entre a Selma Arruda, que ela deixou o PSL agora, jogou pra plateia como que o Flávio Bolsonaro foi mal educado com ela, que ele veio dar ordens, ele gritou com ela, ofendeu, querendo obrigá-la a abrir mão da defesa da CPI do Lava Toga, que ela defende, né, a razão pela qual ela saiu do PSL, e eu não consigo imaginar aquele rosto rosadinho do Flávio Bolsonaro gritando, se não for de um modo um tanto, sei lá, sabe, via algum bichinho nojento e resolvi sair dando pulinhos e gritando. Não consigo imaginar alguma coisa muito diferente disso. Será que ele desmaiou depois de ter gritado, cara? Não aguentou? Enfim, vamos fechar o bloco por aqui, porque já tá gigante esse episódio. Fechado? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Fechou. Falar que tem eu tava curioso tem do mais Cajuru link aí com na Dória, descrição. mas... É o quê? Vocês falaram juntos aí. Não, só pra dizer que tem os links aí na descrição pra as coisas que não deu tempo de comentar. Ah, sim, sim. Muito bem. Não, eu falei então que eu fiquei curioso do Cajuru com Dória. Eu achei muito aleatória essa treta. Exatamente. Então, ouvinte, se você também ficou curioso igual o Denis, clica aí no link que está na descrição do episódio. A gente não vai comentar hoje, infelizmente. Vamos agora para o Momento Carluxo. Diego, agora é tudo seu, cara. Então, eu quero dizer aqui que houve muitos protestos, né? Ontem eu estava reunido com alguns amigos professores e todo mundo reclamou que passou na faculdade, né? Passou um tempão na faculdade, alguns até pagaram pela faculdade e não tiveram, né, esse ensinamento aqui que o excelentíssimo senhor vereador federal fez. Então, segundo Carluxo, 2019... O governo Bolsonaro investe em mais recursos para pesquisas de verdade, não aquelas padrões que ensinam como queimar a rosca sem sentir dor. Observação, isto não é piada, é fato. Isso sim é investir nos cérebros brasileiros e pensar no bem do país. E aí vários amigos professores estavam reclamando que passaram pela faculdade e não aprenderam a queimar a rosca sem sentir dor. Talvez porque eles tenham estudado história, filosofia e não panificação, né? E não aí talvez, né, cara? Gente, aí talvez eles não aprenderam. Enfim, eu fico imaginando o Carluxo lá pegando o celular e digitando no Google, né? Como queimar a rosca sem sentir dor. Ele pesquisar para descobrir essa pesquisa, né? E aliás, gente, fica a recomendação, né, para todo mundo, já que isso aqui é um programa com muita ideologia de gênero. Então fica a recomendação aqui: o segredo para queimar a rosca sem sentir dor, e aí no sentido sexual mesmo, é prática. Vamos lá, gente, praticar, entendeu? Se a gente praticar, a repetição ali leva à perfeição. Então você não precisa de pesquisa acadêmica, não precisa estar na universidade para poder praticar sexo livre e com responsabilidade, com proteção. Cara, engraçado é que qualquer afirmação dessa galera tem sempre a conotação sexual, né? Seja para qual tema eles estejam falando. É impressionante, cara. Nossa, é uma coisa que não sai da cabeça do Tony Moon. É porque logo abaixo ele mostra um tweet sobre um congresso sobre sexualidade humana, né? Bota um banner lá pra provar o que ele quis dizer. E aí uma pessoa comentou aqui no tweet: nossa, Carluxo, pessoas falando de sexo num congresso sobre sexualidade é tipo citarem você num congresso sobre reprodução de asnos.
Selo fada sensata pra essa pessoa aí. Tadinho do Tony Moon, gente. Não zoem Tony Moon. Tadinho do asno. Ô, Diego, vamos ter momento Panunzio essa semana? Essa semana temos um momento Panunzio, assim, com garbo e elegância. Então, deixa eu chamar a vinheta, vamos para o momento Panunzio. Manda brasa aí, Diego. A vinheta, por acaso, dizia assim: ei, ô, vida de gado, ô, marcado e... Não dizia não, mas poderia. Como diria o narrador do UFC, em uma franca trocação com o futuro embaixador... o futuro embaixador, vergonha alheia em Washington, né? Aí tem o link aí de toda a treta na descrição, mas como o episódio tá grande eu não vou ler tudo, vou ler só o momento focal, né, em que o Bolsonaro pergunta ao Panunzio em que delação que o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, está. Aí o Panunzio responde: está no Ministério Público do Rio de Janeiro, aquela que levou seu pai a acabar com o COAF e vocês todos a esconderem o Queiroz, e que levou o Toffoli, a pedido do seu nobre paizinho, a parar todas as investigações criminais do país. Novamente aqui um parêntese meu, né, o crime organizado agradece, fecha parênteses, e a intervir na Polícia Federal do Rio. Quer mais ou tá bom, boiadeiro? Boiadeiro foi excelente, né, cara? Eu queria o comentário do Rodrigo a respeito desse momento, ele que gosta tanto aqui do Panunzio. Não, cara, eu só fiquei pensando nos boiadeiros agora aqui. Pô. Eu já começo a me sentir ofendido pelos boiadeiros e a me sentir ofendido pelo gado também, cara. Eu fico imaginando ali as vaquinhas, os boizinhos, que todo mundo sabe que são cachorros grandes. Eles ficam ali sendo comparados com esse tipo de gente, cara. É desagradável. Bom, então fechamos aqui. Dani, você quer comentar alguma coisa? Você que curte o momento Panunzio? Olha, o Panunzio é um lorde. Eu sempre acompanho ele porque ele é capaz de chegar desse tipo de momento em que ele é extremamente educado e articulado ao ponto dele simplesmente dar uma voadora no peito do Carluxo que às vezes dá dó dele. Eu acho que ainda tinha que manter o momento Panunzio ocasional para não desgastar tanto a marca. Eu concordo com o relator, porque é um momento muito bom. Mas a cada semana ele vem superando, né? Então ele tá se esforçando. Parece que avisaram pra ele que estavam querendo acabar porque ele veio numa escalada. Crescente, né? Bom, então agora chega de momentos aqui Panunzio e Carluxo e vamos finalmente pra parte que todo mundo acha chato. Bom, chegando aqui no último bloco desse episódio gigante, que no meio da gravação eu já sei que vai ser gigante, mas vamos lá, os ouvintes se estão gostando, porque eles falam que 1h30 geralmente é pouco. Alguém quer fazer a introdução sobre a participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU? Eu sei que é um tema que geralmente o Rodrigo curte acompanhar, porque tá sempre o Sinistro Salles ali envolvido. Vocês já querem começar falando sobre o discurso do Borsalino lá na ONU, discurso de quase meia hora. Por onde vocês sugerem a gente começar aqui esse último bloco? Vergonha, desgraça, humilhação para... Não, mas foi esse o tema, cara. Acho que a gente já pode começar falando. Tem que sempre perguntar, né, pro Vitor, se já tá valendo ou se você tá valendo, tá valendo, né? Começar comentando o discurso constrangedor aí do Bolsonaro, né, abrindo os debates da Assembleia Geral. A gente tá gravando nesse dia, inclusive, né? Acho que todo mundo aqui. Não sei se vocês assistiram, eu tava acompanhando ao vivo. Sem ver as imagens, né? Porque eu não consigo simultaneamente ouvir o Bolsonaro e olhar para o rosto dele e conter o vômito. Não dá, assim. O Rafael, lá do Expresso Café, ele até te comentou lá no Twitter, né? Falando, pô, você devia ter tirado o som, colocado legenda. Eu pensei, mas eu vou ter que ficar olhando para ele. No próximo eu vou colocar no mudo, colocar a legenda e subir a tela para eu só ver a legenda, cara. Porque é realmente desagradável, assim. Mas dava pra ver também em outros vídeos o desagrado das pessoas ouvindo. A Merkel, cara, a cara da Merkel. Constrangedor. Vocês querem que faça um resuminho assim do que ele disse? Sim, por favor. Cara. Eu acho que é necessário, porque teve muita gente que não deve ter tido estômago pra realmente ver isso.
tudo. Exatamente. Então, um resuminho, médicos cubanos, guerrilheiros, PT, socialista, países ou ideologia destruíram a economia, povos indígenas errados representados, tchau, Raoni, Venezuela nunca mais, Novo Brasil, vamos apresentar novas propostas. Eu acho que isso resume, basicamente. Óbvio. Sérgio Moro, ele citou o Sérgio Moro, cara. Grande Sérgio Moro, salvando o país, Brasil salvo, nova era. Cara, foi meia hora, primeiro foi menos de meia hora, para um discurso de abertura, que ali foi constrangedor, assim como lá no Fórum Econômico Mundial, não apresentou nada, um discurso extremamente vago, totalmente ideológico, baseado em teorias da conspiração, assim. E não há surpresa, aquilo ali é basicamente o que ele pode mostrar, não tem mais nada além daquilo. Algumas pessoas acharam, nossa, eu achava que ele seria um pouco mais calmo, um pouco mais contido. Eu tava na expectativa que ele falaria até mais merda do que ele falou, assim. Talvez. Vou tacar um míssil, sei lá, na Venezuela, alguma porra cara, assim, né, cara? O choque ali, às vezes, para alguns, é ele conseguir encadear tanta mentira em sequência, sabe? Ele foda. Isso é muito absurdo, cara. E a comissão a comitiva de Cuba rapidamente se retirou da sessão também, quando ele vai me dizer que os médicos cubanos não tinham comprovação e que eles não demonstravam competência. Cuba, que forma dos melhores médicos do mundo, sabe? Todo mundo quer. Ele falou que eles estavam aqui pra tomar o país, né, cara? E ajudar a implantar o socialismo. Caraca, é um negócio absurdo, cara. Não, ele falou que os médicos não podiam trazer família e qualquer pessoa sabe que isso era mentira. Era só ver o desembarque, que você via a família inteira, às vezes, desembarcando. Exato, cara. Não, Continua aí, Rodrigo, seu resuminho. Não sei se você ainda vai falar mais alguma coisa. A parte do resumo que eu acho que vale muito indicar, assim, que eu quero que vocês comentem também, é que tem algo que ele planejou levar isso para a ONU, levou uma falsa representante dos povos do Xingu, que não representa nenhum daqueles povos. Eles já indicaram publicamente que ela não é uma representação deles. Então é uma indígena bolsonarista que publica coisas como defesa da ditadura militar, publicações anti-socialismo, também com essa crença de que a América Latina seria dominada pelo socialismo em algum momento. Ele levou essa representante falsa dos povos indígenas para tentar aparentar no exterior um verniz de que ele está na defesa dos povos indígenas também. Leu uma carta que não se sabe de onde veio, escrita por supostos representantes indígenas, também dando aval, dando apoio ao governo dele. Repetiu as ideias de que você tem ambientalistas radicais e que indígenas também, povos indígenas por trás das queimadas, o que novamente é uma mentira que ele conta publicamente e muita gente pode acreditar naquilo. Acho que é bom ressaltar esse verniz que ele tentou trazer para as políticas indigenistas, que ele recobre, na verdade, uma tentativa de apagamento dessas comunidades, com uma desculpa de que os indígenas eles devem ser integrados ao restante do Brasil, e ao dizer isso, ele afirma que os indígenas não são civilizados. É isso que ele afirma que os povos indígenas do Brasil não são civilizados e que eles deveriam passar... O ser humano índio, né? O ser humano índio, ele afirma que ele não é civilizado e quer trazer eles para a civilização, que significaria basicamente eles abandonarem a cultura deles, serem ainda mais cristianizados, ainda mais inseridos nesse mercado de exploração capitalista, retirar o direito e a autonomia deles sobre as próprias terras. É isso que essa fala dele encobre. Então, o encobre deixa muito nítido, né? Talvez para algumas pessoas isso seja encobrir alguma coisa. Isso para mim foi um dos pontos mais preocupantes assim da fala, porque traz em público, coloca publicamente num discurso que está sendo ouvido mundialmente aquilo que já é posto em prática no Brasil como algo positivo. Então indica que as coisas elas vão piorar ainda muito mais com o ataque direto às populações originárias do Brasil. Cara, eu queria só, antes do Diego e do Denis irem comentar alguma coisa, eu queria falar só 2 pontos aqui, que o Aos Fatos fez a checagem, né, das falas do Bolsonaro, e de 11 pontos que ele falou, 2 apenas eram verdades, cara. Os outros eram falsos ou insustentáveis ou imprecisos. Então, assim, de todos os principais pontos que ele falou, só 2 eram verdadeiros. E um ponto que eu achei logo no início do discurso dele,
que eu achei meio bizarro, porque assim, óbvio, eu não sou uma pessoa que acompanha todos os discursos da ONU, todo ano e tal, não sei o quê, mas pô, o cara tá lá na ONU, né? Aí ele começa falando daquela questão de Cuba, que os cubanos vieram pra cá, era quase trabalho escravo, blá blá blá. Aí ele manda assim, um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. O cara tá na ONU e vincula a ONU a uma fake news, uma teoria da conspiração que ele cria na cabeça dele, dizendo que estava respaldado por eles para poder botar cubanos que não tinham condições aqui de tanto de atender as pessoas e ainda fazer um trabalho escravo para alimentar o regime cubano. É inacreditável, cara. É só dizer que eles passaram a analisar mais pontos, né? Tem aí que eles vão atualizando, agora tem 5 pontos verdadeiros. E alguns são, olha aí, não tinha visto. 90% dos médicos cubanos foram embora. São coisas assim... Não, são coisas que até alguma parte do pessoal que saiu da Venezuela veio pro Brasil. Tipo, porcentagem do território que a Alemanha e França usam para agricultura. Né? Ele acertou coisas assim difíceis, né? Coisas que não são baseadas em fatos, nem na realidade. Então, em meia hora de discurso, 5 verdades. Eu só queria comentar outra coisa antes, que eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher indígena que ele cita, e eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube dela. Ela tem um canal no YouTube, eu já tinha visto alguns vídeos, tipo, vídeos sobre, sei lá, curiosidades em geral da vida indígena, whatever. E aí, agora que eu fui parar pra ver, tem um monte de vídeo dela com o Bolsonaro, e eu fiquei, gente... Cara, ela passou a ser mais um dos mascotes dele, né? Já tem o Hélio Negão e agora tem ela. E ele vai se cercando disso, né? É pra justificar que ele gosta dos índios, que ele não é racista, enfim. Ele vai arrumando mais um aí que topa esse discurso dele, né? Mas fala aí, Denis, quer comentar alguma coisa? Não, é assim, né? Eu me dei ao trabalho de fazer o bingo do Intercept. Né? Eu cheguei a fazer linha 2 vezes, mas não, pra você ter uma noção, daquilo tudo que tava no bingo do Intercept, faltou só ele dizer: o tá ok, eu tenho que ver isso aí, no tocante a ele falar dos 50% do PIB, e eu queria ver ele ter colhão para falar sobre a invasão chinesa na ONU. Né? Essa invasão chinesa foi onde o Intercept roubou no bingo para ninguém gritar. Mas ele não ia ter coragem, porque ele é um homem covarde, antes de tudo. Eu gostei muito de uma coisa que eu li hoje no Jamichad, que ele falou assim: foi a última oportunidade que o Brasil teve de ser respeitado. Eu vi esse texto, muito bom, cara. Vou deixar na descrição aqui também. É isso. Você vê no rosto das pessoas. Eu acho que, assim, quando você trata de um discurso na ONU, tão importante quanto o que você fala é a reação das pessoas a isso. E você vê as pessoas entre surpresas com o que ele estava falando. Aí, depois de um certo momento, passou uns 5, 10 minutos ali, você vê que as pessoas já não estão nem prestando atenção, porque realmente não importa o que ele está dizendo mais. E aí, quando ele acaba, você vê aqueles aplausos muxoxos protocolares, assim, sabe? De fim de seminário, de 5ª série. Sabe que foi uma porcaria, mas olha, o protocolo manda que a gente aplauda, então eles vão lá e aplaudam daquele jeito, mas não teve um entusiasmo, não teve nada. Porque, de verdade, eu vou ser sincero, eu olho o Bolsonaro, eu vejo uma pessoa, no sentido literal do termo, desgraçada. Ela não tem graça. Ela não tem graça, ela não tem vida. É um cara medíocre. É um cara que, sabe, ele não consegue nem arrebatar o nosso ódio por ele mesmo. O que a gente sente quando ele fala aquele monte de besteiras, que a gente vive falando que ele é o tio do churrasco, aquelas coisas, por tantos anos a gente olhou o que ele falava e pensava, tá, talvez tenha sido até o nosso erro de não ter ligado tanto para o que ele falava, a gente não ter se importado em nada com o que ele dizia. E normalizado, agora, né? A gente normalizou e falou, tá, é um senhor que fala um monte de besteiras. E aí ele chega e faz a mesma coisa na ONU. E como o Rodrigo falou, não é surpreendente. Ele foi o que ele é a vida inteira. Ele não falou uma coisinha diferente do que ele disse antes. Quem ficou surpreso é quem não conhecia ele.
Eu fico impressionado com alguns jornalistas que eu vi na timeline falando que, esperávamos que ele fosse mais moderado e tal. Vai se ferrar, né, mano? Eu não esperava. Esperar que ele fosse demorado. Ele não é moderado nunca em qualquer discurso que ele faça, cara. A partir do primeiro que ele já não foi, na primeira viagem internacional dele, ele nem ia ser lá na ONU só porque tava lá na Assembleia Geral. Possível, pô. E ele tem um hábito que é o seguinte: quando ele se vê pressionado, acuado, que ele vê que ele não tem resposta, ele parte pro ataque gratuito. Que é o que ele fez. Só que ao invés dele atacar a Dilma, ao invés dele atacar a Marina Silva, ao invés dele atacar o Haddad, o que ele fez? Ele atacou a Merkel, o Macron, a Venezuela e Cuba. Ele falou isso. Tem uma parte lá do discurso dele que eu queria até ouvir de novo. Ele, assim, meio que deixa entender, olha, mas os índios também fazem queimadas na Amazônia. Cara, isso não, aí ele deixou entender, não, ele falou diretamente. Ele falou diretamente. Não, ele fala que os índios são responsáveis por queimadas com as ONGs. Os índios e as ONGs são responsáveis por queimadas na Amazônia. Ele fala assim, ele fala assim, nesta época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e criminosas. Vale ressaltar que existem também queimadas praticadas por índios e populações locais como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Nessa hora a cultura do índio para ele é relevante, para justificar a besteira que está acontecendo no governo dele, né? É interessante isso. Para se desresponsabilizar. Aí o que ele faz? Ele ataca líderes mundiais, ele ataca lideranças indígenas, falando que as lideranças indígenas que estão falando que aquela senhorita que acompanha ele não representa o povo indígena, aí ele ataca essas representações. Porque o que vale de representação indígena é aquela que ele inventou lá na escrivaninha dele, que deve ter sido o Mourão, né? Que, já que ele tem ascendência indígena, ele deve ter pensado, se o Mourão escreveu alguma coisa, então é liderança indígena falando. Só isso explica. Ou a própria Damares também, né? E aí ele vai lá e fala aquele monte de besteiras, que parece uma criança. De verdade, parece criança de primeira série do primário. Eu acho que eu tô sendo muito injusto com as crianças. Que foi pego na mentira e não sabe fazer outra coisa que não seja atacar. Mas, assim, é um ataque que nem chega a machucar. Isso é chato, é entediante, cara, porque é uma repetição de coisas que ele já disse. Eu quero ler uma frase aqui pra vocês. Quero que vocês me ajudem com ela. A frase é a seguinte, está dentro do discurso. A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revestiu. Cara, eu escutei isso, eu achei inacreditável ele ter falado essa frase aí, cara. Quem sabe de onde o Carluxo tirou, né? Aí é toda a sua inspiração. Ou foi o próprio Carluxo quem escreveu esse discurso, cara, porque isso aqui é notícia, um né, das pessoas. Você tá querendo insinuar que o Carluxo escreve coisas que o pai dele fala ou escreve coisas pelo pai dele? De onde você tá tirando essa acusação descabida? Não, o Carluxo digita e esse sistema eletrônico que move o Bolsonaro, pois ele é um autômato, reproduz aquilo com um alto-falante. É isso que acontece. Da maneira mais apática possível. Foram 8 mãos que escreveram o discurso do Bolsonaro segundo a época. Foi Augusto Heleno, Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro e Felipe Martins. Foram os responsáveis pelo texto, cara. Maravilhoso, maravilhoso. E aí falaram que o Bolsonaro deu apenas o toque final pra falar com o coração. Caralho, cara. Gente, aí que mora a coisa. Esse cara, e eu não tô falando de sacanagem, ele não tem, no sentido metafórico, coração. Ele não tem paixão por nada. Dá pra ver pela maneira que ele lê. Porque se você pensar, o que ele leu foi um discurso de ódio. Foi um discurso com raiva, que deveria ser. Foi um texto escrito com verve. Ele nem isso consegue passar. Ele parece um velho, sem graça. Gente, ele não tem lábio. Não confie em gente que não tem lábio. Ele não dá. Ele não consegue tomar água. Vocês viram? Tem aquele vídeo. Ele não tomou água por quê? Pois não vivo. Então ele não consegue, não tomou água. Cara, eu concordo com o Denis, cara. Isso é impressionante. Isso aí era um discurso que, sei lá, você colocar
algum líder que consegue ser mais enfático, um Erdogan, por exemplo, se o discurso do Erdogan lá, seria um típico discurso, aquele ali é o discurso estilo Erdogan, assim, que ele não conseguiu reproduzir. Não sei se é porque ele lia também, né, e na hora de ler a carta, lê muito mal, o pessoal ficou chocado com ele tentando ler a carta, e sabe, a leitura fica travada. Cara, é uma tristeza até nesse sentido. Então não sei se vai ter qualquer grande efeito esse discurso dele também, porque não trouxe nenhuma novidade, só mostrou que o Brasil continua decaindo como estava decaindo anteriormente, não dá para ter nenhuma expectativa nem com o Bolsonaro, nem com o governo dele. Depois disso a gente teve a fala do Trump também, então veio que voltou a atacar o socialismo, então o pessoal que não consegue sair da Guerra Fria, sabe, não consegue sair, o pessoal continua vivendo ali nos anos 70, iniciozinho dos anos 80, não sai daquilo, se pá antes também. Então veio o Trump falando de socialismo, a gente ainda fica feliz com a notícia que eu não sei, que acho que não vai pra frente, né, aí já não é com a gente, é com o xadrez verbal, mas da abertura do processo de impeachment do Donald Trump também, que veio a notícia logo em seguida, né. A gente não sabe o que acontece, mas a gente sempre torce para que, sei lá, comece a cair uma dessas figuras conspiracionistas, sabe, esses terraplanistas anticientíficos, começa a cair um para de repente cair os outros. O mais triste disso é que eu estava acompanhando os discursos naquela ordem até onde eu pude acompanhar, e desses todos, por mais assustador que alguns pontos sejam, o mais divertido foi o do Erdogan. Eu tava vendo até um moment do Twitter dizendo as semelhanças, né, entre os discursos entre o Bolsonaro e o Trump, né, falando que ambos criticaram o socialismo, instituições acadêmicas, a mídia e tal, defenderam a soberania, aquele padrão deles. Só que aí, tipo, a diferença é que o próprio Trump falou que iria defender os direitos dos LGBTQ, coisa que o Bolsonaro, obviamente, não passa nem perto, né? Então, assim, até o Trump, cara, falou algo, assim, coerente e razoável, né? Que se espera de qualquer pessoa, e nem isso o Bolsonaro consegue. O que eu achei impressionante é que na fala do Bolsonaro, ele, cara, passou meia hora sem apresentar nada, sem apresentar uma proposta, alguma coisa que ele esteja fazendo, só coisas clichês e coisas genéricas, ele não conseguiu apresentar número, nada. Ele não fez, tipo, a redução da morte de policiais é uma tendência que começou em 2018. E aí ele falou como se ele que tivesse feito. Inclusive, 99% das coisas não horríveis que ele comemora que são feitas no governo dele é coisa que já tinha começado e está concluindo agora, né? Não, aqui na verdade é só uma questão de seguir a tendência que já estava estabelecida ano passado. Exemplo, porque a polícia está matando mais bandidos e tendo menos homicídios. Mas peraí, a polícia estadual. Mas aí ele diz que Não, pode falar. Não, eu vou falar que pelas falas de vocês eu teria uma síntese. Antes eu tentei fazer um resumo, tem uma síntese da fala dele agora, né? Então, que seria: e o PT em Venezuela, nenhum centímetro a mais de terra indígena. Pronto, cara, fechou. E no final, ideologia de gênero, tirar o kit gay. Fechou. Exatamente. Repetir basicamente o que ele havia dito. Agora, só inserir uma fala dele aqui, que você comentou que tem uma fala dele que é oposta do Trump. O Trump, ele realmente ele trouxe uma frase de defesa dos direitos das pessoas LGBTQ, mais para fazer um ataque a outros regimes que ele é contra também. E na fala do Bolsonaro tem um trecho específico em que ele diz que esse pessoal da ideologia, eles tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo a sua identidade mais básica e elementar, a biológica. Eu pensei que ele ia dizer que são formas de vida à base de carbono, que é a nossa identidade mais básica. Tem gente falando que a gente é à base de silício por aí. Deve ser alguma coisa assim. Caralho, se fosse índio... Fala. Não pode falar. Eu ia falar o seguinte, que se eu fosse indígena hoje, vivendo numa reserva, eu ia ficar muito preocupado com o discurso de hoje. Porque vocês falaram, ele não fez uma... Ele fez, sim. Ele fez uma proposta que ele falou, olha, primeiro, a gente não vai dar mais 1 centímetro de terra para os índios. E segundo, quando ele vai lá e pega o exemplo da reserva da Raposa do Sol, se eu não me engano o nome, ele fala, olha, tem tantos quilômetros quadrados, do tamanho da Hungria ou de Portugal, e só 15 mil pessoas vivendo ali. Ele está
bem ou mal falando, olha, é muita terra para pouca gente, a gente vai ter que ver isso aí. Exatamente, eu, se fosse indígena, eu ia estar com muito medo hoje. Porque o desgraçado, de novo, naquele sentido que eu falei, ele acha que é desperdício de terra para essas pessoas. Por ele pegava todos esses índios, botava toda essa galera para vender miçanga e flauta indígena no centro das grandes cidades e ia entregar essas terras para plantar soja e criar gado. Ou tem um detalhe nisso, Denis, até que vazou um material, né, um PowerPoint e algumas informações recentemente ali, que mostra que uma parte do governo também defende uma postura que ela é desastrosa, ela é horrível de se pensar e que pode se concretizar em alguns tempos, de recolonização da Amazônia, tentando seguir o que eles chamam de exemplo chinês, que é a China, e realmente a China fez isso e ainda tenta fazer, com regiões que elas são habitadas por etnias que em algum momento poderiam requerer autonomia do seu território. O governo chinês, ele recoloniza aquela região, aumenta a quantidade de população chinesa naquela região, e aquela região deixa de ser representativa para aquela etnia específica. Então esse é uma proposta, um projeto que ele já foi colocado em prática, em parte, durante a ditadura militar brasileira, de genocídio direto dos povos indígenas, recolonização daqueles territórios, aumentar a população próximo das fronteiras, também com uma ideia muito conspiracionista de que esses territórios eles poderiam ser retirados do Brasil, que a Amazônia poderia ser retirada do Brasil. Então a gente vai sim ver algumas tentativas de realizar obras grandiosas e aumentar a população nessas regiões, e não vai ser novidade também, isso já aconteceu em outros governos, inclusive durante o governo Dilma também. A gente tem o resultado em Altamira agora, dessa tentativa de fazer grandes obras sem uma grande justificativa, e só que agora com um objetivo mais direto, que é impedir que a Amazônia seja invadida por aqueles 2 bilhões de franceses, né? Porque a França deve ter uns 2 bilhões de Macrons tentando entrar pela Guiana para dominar o território da Amazônia. Não, e tem os chineses também, né? Então, a China era o exemplo que eles usaram, porque a China fez isso com os seus territórios, eles querem fazer igual a China. Mas naquela notícia que você acha que foi na agência pública, né, eles citam também os chineses, que parece que os chineses lá na fronteira com o Brasil tem uma porrada de chinês agora, e que isso seria todo um complô para poder invadir a Amazônia por lá. Tem essa teoria lá também naquela apresentação lá, cara. Não, mas isso aí me soou, pegando o exemplo, que eles seguiam o exemplo da China para impedir que os povos brasileiros eles se tornassem autônomos. Esse ponto de ter chineses no local me soou mais como isso que esse governo faz muito, que é tentar ser sarcástico e irônico com algumas coisas que não fazem sentido. Só comentar aqui, uma das paradas que me deixa mais puto é quando ele vem falar que o Brasil agora sim tem uma política externa altiva, que o Brasil que é patriótico, caralho, bicho. Você rolando aqui no Twitter, tem a hora que ele encontra com o Trump no corredor, aí o Trump fala que ele fez um bom discurso, e ele, obrigado pela consideração, obrigado, senhor presidente. Caralho, bicho, que se isso é uma postura altiva, vai se fuder. Não, ele esperou uma hora, né? Esperou uma hora pra poder cumprimentar ele por 10 segundos, cara. Não, porra, mano. Ele faz dois elogios ao Trump. Enquanto o Bush, sei lá, fazia festa de aniversário pro Lula na Casa Branca, tá ligado? O Zé Buceta fica na fila enquanto os Estados Unidos tá comendo o nosso cu, negociando com a China para vender tudo que a gente vende pra China, para vender para eles, e a gente vai ficar fudido aqui, inclusive a base de apoio dele, de caminhoneiro e de agronegócio vai se fuder também, e ainda vem me falar que um cara desse é patriota, tá tomar no cu, cara, muita canalice. Não, gente, é assim, de novo, minha opinião. Além da falta de graça, ele não tem convicção em nada. Ele fala que ele é militar. Se ele fosse realmente militar, ele não ia ter feito as besteiras que ele fez enquanto servia o exército, e ele não teria sido... se você pensar bem, ele é há mais tempo deputado do que foi militar. Ele não é família, visto o histórico familiar dele, de 3 casamentos e por aí vai. Ele não é moralista, de verdade, ele não é anticorrupção. Por que ele seria patriota? Não é nem por um cacete. Sabe, ele não tem convicção nenhuma.
Ele é um homem sem graça, ele é um homem sem convicção, então nada disso de novo me surpreende. E aí o que ele faz? Ele por duas vezes no discurso, ele faz um elogio diretamente ao Trump e depois ele fala, não, porque nós, os Estados Unidos, estamos... São as duas menções positivas a qualquer outro país que ele faz um discurso de meia hora. Cara, ele atacou a França indiretamente, né? Falar da Amazônia, tipo, ele não falou uma coisa que o governo dele tá fazendo para tentar impedir o desmatamento da Amazônia. Ele só falou, não disse nada e atacou a Alemanha, atacou a França. Inacreditável. Mas a parte do interesse, eu queria falar aqui porque eu achei muito bom, que ele falou assim, não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Essa não é a organização do interesse global, é a organização das Nações Unidas, assim deve permanecer. Cara, não faz o menor sentido essa fala dele, cara, só mesmo baseado nas teorias da conspiração maluca dele, porque, tipo, essa não é uma organização de interesse global, é a organização das Nações Unidas. Olha, temos um Sherlock Holmes aqui, né, cara? Não. Porque isso aí é uma fala contra o globalismo. Quando ele fala esse global, ele tá entrando nessa teoria maluca aí também dos globalistas, que tá na base de quase tudo isso que ele falou, né? Mas a gente se prolongou bastante nesse que eu ia falar, também, né? Que já tava na hora de passar, senão não dava pra terminar. Exatamente, cara. Vamos encerrar por aqui. Vocês querem falar sobre a caso aí do assassinato da menina Agatha Félix aqui no Rio? Assim, cara, esse foi um caso que me deixou assim bem puto e bem mal aqui, principalmente por ser carioca e já tá vendo a coisa degringolando ao longo do ano. Mas eu vou até me eximir de falar alguma coisa, porque eu já falei bastante no Twitter. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto, sim, não querendo diminuir o assunto, a gente tá falando rápido já no final, mas é porque realmente a gente tenta fazer um programa mais voltado para essa questão política e um programa mais leve. Inclusive, eu até pensei seriamente em não ter música de abertura por conta desse caso, mas eu acho que precisa também manter uma certa sanidade, né? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Não sei se a gente consegue manter sanidade, Vitor. Assim, não sei se a gente consegue manter sanidade. Não, sanidade no sentido de que tipo, tem que ter um alívio, alguma coisa assim, né? Mas pensando mesmo com um alívio, eu não sei se a gente consegue manter sanidade nesse cenário. A gente pensar, é um caso triste? Não é um caso triste, sabe? É um caso inadmissível. É uma tragédia e não é o único, sabe? Não é o único. Não foi uma criança que ela foi assassinada pelo terrorismo de Estado agora. Não é um acontecimento e não vai ser a última. Isso continua, logo depois desse caso, hoje a gente já teve mais uma criança baleada, sabe? E ainda vem Marmanjo defender que isso é necessário. Não tem necessidade nenhuma com relação a isso, sabe? Que acidentes acontecem. Ai. Você está querendo apreender arma? Você não vai aprender arma direto na favela, você vai aprender em condomínio de classe média, na Zona Sul, você vai aprender chegando no aeroporto, sabe? Hoje mesmo, a PF ela fez uma apreensão, a rodoviária, de uma carga de munições grande na Dutra, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, não precisou entrar na favela para prender a porra da munição, né, cara? Tem uma intenção nisso. A intenção é realmente matar a população preta e pobre. É matar o favelado. Regimes fascistas, o único lucro que eles podem ter com esses corpos é o lucro da morte. Isso é uma análise que ela está no Lado B do Rio também, no último programa do Lado B do Rio, eles fizeram essa análise, e essa é uma verdade que a gente já conhece já há bastante tempo. Regimes fascistas lucram com a morte e a tortura desses corpos. Eles não querem nem o trabalho do favelado. Eles não querem nem. Eles vão usar essa morte para produzir mais arma, produzir mais bala, produzir mais bomba de gás. E assim eles vão trazer lucro desses corpos. A morte e a tortura desses corpos traz lucro para quem está no poder. Agora, até quando que o Witzel ele vai continuar a realizar esse tipo de política assassina no Rio de Janeiro? Sabe? Desde o início do ano que essa política está acontecendo. Não só não tem nenhuma melhora, é nítida a piora para todos os lados, como a gente acompanha cotidianamente o assassinato, a tortura, a opressão, o cerceamento de todas as liberdades dessa população, que já não tinha quase nenhuma. Eu não estou no Rio de Janeiro,
não tô sentindo na pele aquilo ali. E se a gente que tá de longe, que acompanha isso pelo noticiário, a gente não só fica horrorizado, como fica sem ter um destino, sem ter por onde raciocinar como solucionar isso, a gente só se pergunta, quando que esse cara vai sair de lá? Quando que a gente vai conseguir retirar ele? Sabe? Que tipo de poder que a gente pode ter para retirar esse assassino do cargo que ele ocupa agora, direcionando todo o poder do Estado para assassinar pretos, pobres, crianças? Não, rapidinho, Rodrigo, só complementando o que você falou. Rapidinho, é porque quando você falou quando que ele vai parar, hoje ele divulgou foi informado, né, que o governo planeja divulgar uma cartilha que dará instruções a moradores de favelas de como agir durante operações policiais. Aí, olha a fala dele. Eu acho que é importante a gente falar porque dá bem o tom do nível que está a coisa. Estamos criando um plano de segurança para redução de danos e orientação à população. Ele vai ser lançado este ano ainda. É quando vamos intensificar o confronto com criminosos. Na Segunda Guerra, no combate ao nazismo, os ingleses iam para debaixo da terra ao toque da sirene, para que os bombardeios não atingissem a população. Poucos ingleses morreram em razão disso. Estamos elaborando uma cartilha sobre como moradores de comunidades devem proceder em caso de confronto e ocupação. As operações serão intensificadas em razão das investigações que estamos fazendo. Tá aí tua resposta, Rodrigo. Eu só queria comentar que ele tá fazendo isso desde que começou o mandato e impunemente, ele não tá sendo sequer incomodado. E é nisso que eu queria fazer a famigerada autocrítica enquanto uma pessoa que se considera de esquerda, nessa putaria dessa esquerda cirandeira que a gente tem, que só sabe fazer sarau, bicho. Você não vai derrubar um cara que sobe no helicóptero com uma metralhadora para metralhar a esmo uma comunidade fazendo sarau. Porra, cadê o movimento social? Cadê os sindicatos para defender? Porque sindicato não é para defender só o interesse econômico do trabalhador, não, cara. Acho que o primeiro interesse que tem que ser defendido é a vida. Então, o Rio de Janeiro que tem, uma história grande de mobilização, de luta, né, que já foi palco aí de muita coisa nesse país, e de ficar assistindo esse cara fazer o que quiser, assim, com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, bicho. É foda tu ver um caso desse e aí tu não vê um líder político, né, do estado aí, que é o estado onde tem uma bancada de oposição ainda mais atuante, você não vê ninguém fazer algo de concreto, sabe? Chama a galera pra rua, vai, fecha a frente do Palácio do Governo, taca fogo nos ônibus, porque não dá, cara, pra você achar que você vai lutar contra o Witzel ou contra o Bolsonaro pela via democrática, pela via democrática sim, mas não pela via institucional, sabe? Não é com votaçãozinha em comissão de Assembleia Legislativa que você vai derrubar esse cara, não. É na rua, velho. É na rua que você vai poder salvar a vida do povo, tá? Porque o primeiro dever do Estado é garantir o direito à vida, porra. E aí esse cara só quer saber de matar. E ainda tem a pachorra de vir dizer: não podemos transformar um caixão num palanque eleitoral. Caralho, tu se elegeu nisso. Tá construindo toda a tua carreira política em cima de um caixão, seu filho da puta. Ele tem a coragem de falar disso. Não, e um cara que desceu na ponte de Niterói comemorando, né, o desfecho lá que a polícia matou o sequestrador, e no dia seguinte que ele falou esse negócio do caixão, ele fez uma thread lá para se justificar, e aí usou justamente o caixão da Agatha para atacar a galera, falando que vocês que fumam maconha, que consomem drogas e não sei o que, vocês também são culpados pela morte dela. Então, assim, quem que tá usando o caixão como palanque? É um filho da puta mesmo, cara. Olha, eu vou falar duas coisas a respeito disso. Primeiro, sobre o Fuzitzel. Não consegui nem fazer piada com o nome dele hoje. Não dá. Vamos falar primeiro do Fuzitzel. Vamos falar primeiro dele. Um homem carrancudo, que sempre fala grosserias, rabugento, que gosta de ficar se mostrando, se fotografando, se filmando, engajado dentro do esforço do que ele chama de guerra às drogas, se fantasia até de soldado, pega em armas, quer aparentar ser uma pessoa forte, uma pessoa que não negocia com bandido, que não negocia com inimigo. Olha, fica muito difícil não achar que o Witzel se acha o Winston Churchill do Brasil. Ele tenta emular a imagética do Churchill. E ele acha que ele está lutando contra um inimigo externo, quando na verdade ele está matando o próprio povo dele. O povo que elegeu ele,
o povo que confiou nele, e aí eu não vou julgar as pessoas que votaram nele como um todo, porque eu tenho certeza que teve muita gente que foi manipulada a isso justamente pelo medo que ele incutiu nas pessoas, porque ele se vendeu como o cara forte que ia resolver tudo. Ah, eu julgo sim. Inclusive eu tuitei essa porra. Eu fico muito puto com essa galera, tá? Porque ele falou que ia fazer dessa forma, entendeu? Falou. E assim, eu fico puto ainda mais, sabe por quê, Denis? Porque todas as pessoas do meu entorno que eu vejo que votaram nesse cara e no Bolsonaro, sem brincadeira, todas, e eu tenho várias no meu convívio, né? Uhum. Nenhuma se arrependeu até agora. Acha que o Witzel tá fazendo é certo. Sim. Fala que foi uma fatalidade a morte da Agatha. Ai, que horrível. Fala que pode ter sido, na verdade, traficante que matou e não sei o quê. E nenhuma delas se arrependeu. Então eu boto a culpa nele e nos mais de 4 milhões que votaram nele. Vão se fuder todos vocês, cara. Não, e eles votaram e ainda não se arrependeram porque para eles isso ainda é ficção. Isso ainda as pessoas hoje têm a mania de ler na internet, ler no jornal, ver na televisão e achar que aquilo ali tem o mesmo peso que uma novela, que um draminha, um conto. Eles não acham que seja verdade até a hora que a realidade dá um tapa na cara deles. Então, enquanto a realidade não der um tapa na cara de cada um desses 4 milhões, eles vão achar que o Witzel tem o direito de brincar de Churchill, o que é horrível. Eu acho esse cara o maior psicopata que chegou ao poder no Brasil em 2018. Diferente do Bolsonaro, que não tem convicção nenhuma, esse cara é cheio de convicção. O problema é que a convicção dele é envolvida dentro de uma psicopatia que me assusta. Essa era a primeira coisa que eu tinha de dizer. A segunda coisa que eu tenho de dizer é o quanto me entristece, o quanto me enraivece, o quanto me deixa mal o fato de que, como Brasil, como Estado, como civilização, como sociedade, nós falhamos com a Agatha. Qualquer pessoa que tem uma filha ou um filho de 8 anos, qualquer pessoa que é capaz de lembrar da própria infância e de como ela tinha sonhos e de como ela brincava aos 8 anos de idade e não se sensibiliza com uma menina que estava voltando para casa, uma menina que estudava, que fazia balé, que falava inglês como o pai e o avô dizia, e ela morrer dessa maneira grotesca, dessa maneira violenta, dessa maneira criminosa, e essa menina é arrancada da família dela desta maneira, ela é arrancada da vida, ela é cancelada, como todo mundo agora gosta de falar, é um absurdo. E é mais absurdo ainda, eu acredito, eu não tenho dimensão do que é um pai, uma mãe, um vô, uma avó, ficar lendo, ficar ouvindo gente falando que aquilo ali foi um erro colateral, de que aquilo ali foi uma circunstância. Voltando lá na Tabata, lá de cima, nossa melhor deputada, de tudo que ela falou até hoje, o que mais me incomodou foi quando ela chamou a atenção para essa questão da Agatha e chamou isso de erro. Sim. Erro é quando eu vou lá e coloco menos 1 ponto para um aluno meu na correção da prova. Isso é um erro. Erro é quando você, sei lá, esquece de gravar os últimos 5 minutos do midcast. Isso é um erro. Erro é quando eu acho que tem a grana suficiente para cair no débito automático e aí eu vejo que não caiu. Isso é um erro. O que aconteceu com a Agatha é um crime, é uma barbaridade, é uma selvageria. E que como o Diego falou, isso tinha que ser um motivo para todo mundo estar na rua agora. Agora. Exato. E, de novo, eu vou dar uma de Fagner do lado B do Rio. Se isso não mexe com as pessoas, eu tenho dificuldade de pensar no que poderia mexer. Tá morta por dentro, cara. Tá. Agora, cara, sim, sem querer quebrar seu raciocínio, mas já quebrando, uma coisa que eu tô vendo aqui, nessa thread do Witzel, o post, o tweet que é mais curtido é justamente esse que ele fala, que as pessoas que usam substância entorpecente são responsáveis pela morte dela, né? E uma coisa que eu vi também, por exemplo, no discurso do Bolsonaro hoje, que quando o Felipe Martins, que é o assessor dele, tweetou falando do discurso, cara, uma enxurrada de gente elogiando, falando é isso mesmo e tal. Então, essa galera ainda tá junto com esses caras. O pior é isso. Então, a gente fica realmente batendo cabeça aqui. Eu acho que a coisa não vai melhorar nem tão cedo, cara. Não vai.
Vai piorar. A gente tem muita coisa pra falar, assim, tem outros tópicos que a gente não conseguiu falar mais uma vez, mas a gente já tá com mais de 2 horas de gravação. Eu vou precisar interromper a gente aqui, porque senão esse episódio vai ficar muito grande, já vou ter que cortar algumas coisas. Então, assim, fica aqui a nossa indignação com o caso da Agatha, mas vamos então agora para as dicas culturais. Não tem muito clima para isso, mas vamos lá, vamos que tem que seguir. O que você tem pra gente essa semana aí, Diego? E Denis, desculpa desde já por cortar. Não, imagina. Essa eu raciocínio, não sei se queria falar mais alguma coisa, mas não. Por conta mesmo do tempo. Não. Manda brasa aí, Diego. Eu quero indicar o documentário A Torre das Donzelas, que foi gravado aí com as mulheres que foram presas no presídio de Tiradentes, salvo engano, durante a ditadura militar, né? Aí o convívio delas lá, como que elas foram presas, porque e uma dessas mulheres é a ex-presidente Dilma Rousseff, né? E aí procurem aí nos cinemas alternativos da sua cidade, ou então quando cair do caminhão a gente bota o link aí nas interwebs. Denis, você tem alguma indicação pra gente? Eu vou ser sacana. Eu vou dar uma dica ao estilo Cardamomo, só que não culinária. Eu gostaria que os ouvintes, e não são só 10, eu tenho certeza disso, nós somos muitos, eu gostaria que a pessoa escolhesse um livro e lesse. Lê um livro. Um livro. Escolhe um livro. Já que eu sou professor de literatura, eu tenho que falar isso. A gente precisa ler um livro de vez em quando. A gente lê muito Twitter, a gente lê muito Facebook. Eu vou falar o que eu li pessoalmente essa semana. Quem quiser me seguir, me siga. Chama-se O Retrato. É do Érico Veríssimo. Olha a surpresa, né? Quem diria? Eu li o livro do Retrato essa semana de novo. Leia um livro, gente, eu acho que está fazendo falta para a galera. Ter aquele momento, seja voltando às vezes do busão, já ouviu o midcast, já ouviu o que queria, pega 1 horinha por dia, dá uma lida, nem que seja da coleção Vagalume, não faz mal não. E ia ser bacana se a pessoa comentasse o que leu. Maravilha, então. Fica aqui o apelo. Fica o apelo e o desafio para os demais ouvintes aqui, né? Leia um livro. Eu confesso que eu sou péssimo nisso, cara. Eu sou realmente... É uma falha de caráter minha essa. Fica aqui a minha retratação pública. Mais alguma coisa, Denis? Uma outra coisa também. Eu tô acompanhando uma galera que merece toda a divulgação possível. O Leitura Obriga História, que é um canal do YouTube também, que eles tratam semanalmente de temas de história, também falam bastante de momentos também relevantes, tanto da história geral quanto da brasileira. Eu acho que é bacana conferir o trabalho deles, que é muito legal. Show de bola, então. Depois você me manda o link pra eu botar na descrição aí do episódio. Mando sim. Rodrigo, o que você tem aí pra gente essa semana? Primeiro, achei ótima a dica cultural do Denis, né, naquele estilo da mensagem que ficava na falta de programação da MTV, né, desliga a TV e vai ler um livro. Não, boa, desliga as redes sociais e vai ler um livro, vai fazer diferença. E, tradicionalmente eu indico aqui podcast, hoje eu vou indicar um podcast pensando no caso da Greta Thunberg, e que vocês até comentaram mais, né, sobre o preconceito das pessoas com relação a neurodiversos, no caso que ela tem algum grau de autismo. Eu vou indicar o Introvertendo, que é um podcast feito por autistas. É um podcast no qual autistas falam, também para neurotípicos, então é um podcast que é para neurodiversos e neurotípicos, e que é muito bem produzido, né? O pessoal arrasa, vai estar linkado aqui no post também. Excelente, cara. Não conhecia esse não. Você, como sempre, trazendo boas indicações da podosfera aqui pra gente, cara. Bom, eu quero indicar 2 coisas aqui rápidas. Uma é uma reportagem do El País, que a gente estava falando, né, sobre os jovens, no caso lá da Greta. Eles fizeram uma reportagem muito legal, pegando jovens de vários países e mostrando, né, a luta que eles têm praticado e o que eles pensam e tal, uma leitura interessante. E também uma ferramenta que foi criada por um estudante, acho que foi da Universidade do Rio Grande do Norte, se eu não estou enganado,
do Rio Grande do Norte, isso mesmo. Que ela ajuda você a monitorar os gastos dos deputados e de uma forma bem simples, cara. Você bota lá o nome do deputado, ele já lista o que ele gastou com passagem aérea, o que ele já pediu de reembolso e compara em relação aos outros deputados. É bem interessante, é bem simples, mas muito, muito eficiente. Eu não sei, ela não chega a ter um nome específico, mas vai ter o link aqui na descrição. Bom, senhores, vamos fechando por aqui. Esse episódio está enorme, gigante, mas eu queria agradecer demais aqui a presença do Denis, que de estagiário não tem nada, o cara manda super bem, né? Nosso doutor aqui. Nossa. Denis, muito obrigado mesmo, cara, você acrescentou demais aqui no episódio. Desde já fica o convite para você voltar outras vezes. Desculpa qualquer coisa, tá? Não, imagina, eu só tenho a agradecer, gente. Eu volto na hora que vocês me chamarem. Eu sou arroz de festa, eu sempre falo isso. E tem que me cortar mesmo, porque senão como minha mãe fala, eu falo mais que o olho da cobra, então... Cara, quando você for participando, você vai se acostumando, que eu faço isso com o Rodrigo, principalmente toda semana, cara. Então, vamos aqui dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, falou. Valeu.